Salve, salve concurseiro, que bom estar de volta, poder bater esse papo aqui com você. Nós vamos fazer agora a correção da prova de raciocínio lógico do TJ São Paulo, né? Se você fez as provas aí, tanto a de ontem quanto a que foi aplicada em maio, já deixa nos comentários aí o que você achou, né? Eu vou trazer as minhas impressões iniciais aqui. Lógico que nós vamos fazer cada questão, corrigir elas, né, uma por uma, mas eu já vou falar assim o que eu achei da prova, né? E também comparando um pouco com a prova que já tinha sido aplicada em maio. Bom, a prova, ela foi muito, sim, dentro do esperado em termos de conteúdo, né? Acabou sendo cobrado exatamente aquilo que a gente previa. Justamente quem fez a prova agora, né, e não tinha feito lá em maio, pôde se espelhar na prova de maio para ver o que foi cobrado. E aí a gente teve uma pequena mudança, eu diria, em relação ao nível, né, das questões, assim. Eu diria que as questões de sequência lógicas daquela prova que foi aplicada em maio foi bem mais pesado, foi mais complicado, teve muita reclamação, assim, que não era muita cara da VUNESP. Embora para quem assistiu o nosso aulão de véspera, né, eu já tinha trazido, olha, eu falei, ó, a VUNESP, pegando as questões, né, de concursos que ela cobrou em 2023 com um edital muito parecido com esse edital do TJ, ela já trouxe questões nessa linha, né? Então eu coloquei no material, fiz, resolvi e mostrei, olha, realmente dá mais trabalho de resolver esse tipo de questão, a sequência lógica ela é mais difícil de ser construída, entendida, né, e de achar a resposta, mas a VUNESP tem apostado nisso aqui, né, e recentemente cobrou dessa forma, então valia a pena ficar atento, né? Agora, dessa vez, ela já trouxe questões, assim, as sequências lógicas muito mais tranquilas de você entender, né? Em alguns casos, ela até colocou em negrito, ela destacou os números, assim, né? Para ficar mais fácil de você perceber o padrãozinho ali e também para reduzir bastante a chance de ter alguma ambiguidade, né? Então, acabou sendo questões, assim, eu diria que um pouco mais fácil. Eu achei a prova mais gostosa de fazer, fiz ela muito mais relaxado, tá? Mas, assim, os conteúdos praticamente os mesmos, né? Cobrou basicamente o que tinha sido cobrado lá na prova que foi aplicada em maio, tá? Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos resolver questão por questão, que aí você pode ver a que você acertou, né? E espero que você não tenha errado nenhum, mas se errou também, você aproveita esse momento como aprendizado, tá? Vamos lá, vamos começar. Vem comigo. Bom, vamos lá, então vamos começar agora a correção da prova de raciocínio lógico, tá? Começamos então pela questão 91 aí, ó. A seguir estão desenhadas as 8 primeiras figuras de uma sequência ilimitada com um padrão lógico. Então aí você tem as 8 primeiras figuras. Na 34ª figura dessa sequência, a diferença entre o número de quadriláteros que se tem as diagonais traçadas e o número de quadriláteros sombreados é igual a... Vamos lá. Então aqui ele te deu um padrão, né, uma sequência lógica. Você tem que primeiro entender qual é esse padrão, entender essa lógica de construção, conseguir, né, desenhar quem é o próximo, entender qual que é a lógica por trás da formação dessas figuras, para que você perceba lá como é que vai estar a figura 34. Tá? É lógico que você pode fazer uma por uma até chegar na 34, não é muito aconselhável, você vai perder muito tempo, mas você pode, né? Então aqui o que ele quer de você é que você perceba o padrão, que você perceba a lógica, né, que tem ali na construção dessas figuras para conseguir falar sobre a 34ª figura. E aqui está muito tranquilo, a gente vai separar aqui, ó, perceba que se a gente separar aqui a cada 3, ó, separo aqui, e aqui eu vou desenhar a nona, tá? Então só para a gente ver, ó, eu tenho um quadradinho cinza, depois no meio, né, sombreado, depois eu tenho um quadradinho sombreado, na diagonal eu tenho um traçado, depois eu coloco mais um traçado em cima, tá? Aí agora o próximo passo, né, quando eu passo para a 4ª figura, eu vou ter mais um sombreado, então eu vou ter 2 sombreados alinhados, né, e os 2 traçados em cima. E assim nós vamos colocando, agora colocamos mais um traçado embaixo, mais um traçado em cima, então se eu fosse desenhar a nona, né, eu teria exatamente igualzinho aqui, né, a gente tem a 8ª, tá? Deixa eu desenhar a 8ª aqui rapidinho. Traçado aqui, traçado aqui. Aqui mais um sombrinhado, aqui mais o traçado, mais a diagonal traçada aqui. E aqui mais um sombreado. E aqui, né, nós teríamos, deixa eu colocar aqui para ficar igualzinho a 8. Primeiro, para a gente ver. Ó, então aqui, dessa forma aqui seria a 8ª figura, tá? Perceba que eu copiei ela igual. Aí o que vai ser a nona? A nona ele vai colocar um quadradinho, né, a mais, lá com a diagonal traçada aqui na parte de cima, ó, e vai completar essa figura. Isso aqui então seria a nona, tá? Então a nona figura ficaria dessa forma. Então dessa forma você consegue perceber que, primeira coisa de cara, né? A posição da figura vai te dizer quantos quadradinhos você vai ter, né? Então, ó, na primeira tem 1, na segunda tem 2, na terceira tem 3, na quarta tem 4 e assim por diante, tá certo? Então, lá na 34ª eu já sei que tem 34 quadradinhos. A questão é saber quantos deles vão ser sombreados e quantos deles vão ser traçados, tá? E se você reparar aqui nos múltiplos de 3, por isso que eu separei de 3 em 3, olha só, se a gente pensar aqui, ó, vou escrever de roxo aqui o sombreado e vou escrever aqui, né, com essa outra cor aqui,
o diagonal traçada, tá? Então nós temos aqui, ó, nesse caso, na terceira posição, né? Vamos pegar só múltiplos de 3. Nós temos um desse aqui, ó, 1, e nós temos 2 quadradinhos desse aqui, ó, 2 quadradinhos desse, tá? Agora, pula lá para a sexta posição, que também, de novo, é um múltiplo de 3, né? Você vê de novo aqui, ó, você vai ter 2 desse daqui, tá? E aí você vai ter agora 4 desses aqui, ó, com a diagonal traçada, tá certo? Agora, indo lá para a nona, olha lá, já que a gente completou a nona, nós vamos ter 3 quadradinhos sombreados, aqui então vamos ter 3 quadradinhos assim, e nós vamos ter agora 3 em cima, 3 embaixo, diagonal traçada, vamos ter 6, tá? Então, exatamente, é sempre o dobro, né, um do outro. A diagonal traçada vai ter sempre o dobro do número de sombreados quando a gente tiver em múltiplos de 3, tá? Então, isso funciona no 3, funciona no 6, funciona no 9, vai funcionar no 12, no 15 e assim por diante. Então, como eu quero agora a figura 34, tá? Vamos pensar agora nos múltiplos de 3 lá perto de 34. Tá? Então vamos fazer, ó, 3 vezes 10, 30, mais 3, 33, mais 3, 36. 34 está entre 33 e 36. Então, se eu, por exemplo, pegar aqui a figura, vamos trazer ela aqui, ó, a figura, né, 33. Como é que ficaria na figura 33? Tá? Como na figura 33 eu vou ter, ó, em todos os múltiplos de 3 acontece esse padrão. O número de diagonal traçada é o dobro do número de diagonal de quadrado sombreado, tá? Então é sempre 1 para 2, né? 2 para 1 aí a relação entre eles. Ou seja, lá como eu vou ter 33 quadradinhos no total, né? Se eu dividir isso em 3 pedaços, duas partes eu vou ter que colocar para a diagonal traçada, uma parte eu vou colocar para a diagonal sombreada, tá? Então nesse caso aqui eu posso afirmar para você, né? Deixa eu trocar aqui a cor, vai. Quero colocar uma cor, a gente usar a mesma ali de cima. Vamos colocar aqui, ó, lá na figura 33, tá? Na 33ª figura, nós vamos ter quantos sombreados? 11 sombreados, tá? Quadradinhos todos pintadinhos aqui. E nós vamos ter o dobro, né? O dobro, deixa eu pegar na mesma cor, 22 quadradinhos com a diagonal traçada, tá? Então, essa seria a configuração. Nós teríamos 11 quadradinhos sombreados na linha do meio, né? E na parte de cima teríamos 11 quadradinhos com a diagonal traçada e na parte de baixo mais 11 quadradinhos com a diagonal traçada. Então seria, no total, 11 mais 11 mais 11, 33, tá? Isso a gente já sabe que bate. Agora, como nós queremos a figura 34, é a próxima, né? E aí que você percebe que quando você sai de um múltiplo de 3, a próxima sempre acrescenta mais um, ó. Ela vem aqui agora e coloca mais um sombreado, ó. Mais um sombreado. Se eu for fazer a décima aqui agora, vai acontecer, vai ter um quadradinho sombreado a mais, né? Então, nesse caso aqui, você vai passar a ter mais um sombreado só, tá? Vai ter 34 quadradinhos, nesse caso, um a mais sombreado. Então, nós vamos passar a ter 12 desses quadradinhos sombreados aqui e vamos ter os mesmos 22 quadradinhos com a diagonal com traçadas, tá? Com as diagonais traçadas, tá certo? Nesse caso, vamos responder o que ele quer agora. O que ele fez de pergunta, ó. A diferença entre o número de quadriláteros que tem a diagonal traçada e o número de quadriláteros sombreados é diferença, tá? Você quer fazer a diferença entre esses dois. Só que você quer a diferença entre os que têm a diagonal traçada e o número de quadriláteros, de quadrados sombreados, tá? Então, nós vamos fazer aqui essa... Opa, deixa eu fazer aqui de vermelho, porque diferença dá um destaque, né? Então, ó, a diferença, conta de menos, tá? Entre as diagonais traçadas e os quadriláteros sombreados, tá? Os quadriláteros que têm a diagonal traçada e os quadriláteros sombreados. Então, essa diferença vai ser exatamente 22 menos 12, tá? Essa é a diferença. Então, nesse caso, nós vamos estar falando de 10, tá? Então, são 10 quadriláteros, né, com a diagonal traçada a mais do que tem os quadriláteros sombreados. Nesse caso, então, nós vamos marcar a alternativa C, tá? Então, fica aí, questão 91, o gabarito é a letra C. Vamos lá agora, questão 92, olha o que ela diz. Em relação a um grupo de pessoas e quanto ao domínio de 4 habilidades, P, Q, R e T, sabe-se que 1. Todos que possuem habilidade Q também possuem habilidade P. 2. Não há quem possua a habilidade R que não possua também a habilidade P, mas desses nem todos possuem a habilidade Q. 3. Há quem possua a habilidade T que possui também a habilidade Q, e não há quem possua a habilidade R que possui também a habilidade T. Tá?
A alternativa que contém o diagrama lógico que satisfaz plenamente as três afirmações dadas é. Então, vamos lá. Então aqui primeiro eu vou ler, tá, com calma cada uma delas e vou fazendo o desenho, tá certo? Depois eu vou procurar a alternativa correta. E também dá pra gente fazer, vou fazer de uma segunda maneira, né, que aliás como eu faria na prova, de acordo com o que eu vou lendo ali, eu já vou riscando as alternativas, vou eliminando, tá? Vou fazendo a eliminação de acordo com o que eu leio, vejo o comando e falo, essa alternativa aqui já contraria esse comando que eu acabei de ler, então já vou descartando ela, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o desenho para a gente entender isso aqui, tá? Começando aqui, vamos pegar aqui a nossa caneta. Então nós vamos ter aqui, ó, vou colocar aqui, né, os balãozinhos, você pode ver que todos eles aí nós temos, né, os balãozinhos aí, umas elipses, né? Então a gente vai criar esse coisa para colocar quem tem habilidade. Então vai ser o conjunto de quem possui aquela habilidade, tá? Então vamos começar aqui, ó, todos que possuem habilidade Q também possuem habilidade P. Ou seja, qualquer um que eu pegar dentro do cercadinho do Q, automaticamente também tem que estar dentro do cercadinho do P. Ou seja, o P vai conter o Q, tá? O Q vai ser subconjunto do P. Então, nesse caso, quando eu for desenhar, deixa eu começar aqui, deixa eu fazer isso aqui, vai ficar assim, ó. Então, eu vou fazer um conjuntinho. Esse conjuntinho vai ser para todo mundo, né? Aqui está todo mundo que possui a habilidade Q, tá? E ele diz que todos esses que estão aí dentro também possuem habilidade P. Então, o P ele vai ter que ser maior aqui, ó. Porque qualquer um que eu pegar dentro do Q, né, automaticamente também está dentro do P, porque também possui habilidade P. Então, já começaria assim, tá? Já perceba que nem todas as respostas, né, trazem justamente essa, que o Q está dentro do P. Repara que na letra D isso não acontece, já poderia descartar a letra D de cara, tá? Então, já posso vir aqui na letra D, ó o Q ele é maior do que o P. Então tem aqui, por exemplo, ó, se você pegar um elemento aqui, ele está no Q, legal, e ele não está no P, ou seja, ele domina o Q, mas não domina o P. Então esse desenho aqui fica furado de acordo com essa primeira parte, tá? Então ele já cai fora aí. Vamos continuar agora. Vamos para o número 2. Não há quem possua a habilidade R, agora nós estamos falando do outro balãozinho que nós vamos ter que criar para o R, que não possua também a habilidade P, ou seja, lá em R não existe ninguém que tenha essa habilidade, né, que domina o R e que também não possui o P. Ou seja, qualquer um que eu pegar em R, automaticamente também tem que estar em P, tá certo? Então o R também tem que estar dentro do P, porque ó, não tem ninguém que possua o R que também não possua o P. Ou seja, todo mundo de R possui a habilidade P, tá? Então o R também está dentro do P. Tá? Só que toma cuidado porque ele fala que mais desses, ou seja, desses, né? Nem todos possuem a habilidade Q, nem todos, tá? Então, o R vai estar dentro do P, mas ele não pode estar dentro do Q, porque nem todos possuem a habilidade Q, tá? Então, o meu R eu tenho que tomar cuidado porque alguns, né? Tudo bem. Então, vou colocar o meu R assim, digamos, ó. Tá? Ah, ficou meio feio, hein? Deixa eu fazer de novo. Deixa eu fazer meu R para cá, ó, então. Aqui vai ficar o R, ó. Porque eu vou ter que mudar o Q, né, para não ter dúvida. Vou mudar de cor, que aí fica sem erro, tá? Vou colocar aqui o Q aqui de roxo. Tá? Aqui está o Q, mesma coisa. E agora a gente coloca o R aqui, ó, com uma outra cor. Que aí não tem segredo, ó, o R. Tá? Então repara que não há quem possua a habilidade R que não possua também a habilidade P. Então qualquer um que você pegar dentro do R também vai estar dentro do P. Porque não tem ninguém que possui a habilidade R que não tem o P também. Tá? Então o R está dentro do P. Só que nem todos, né, mas desses, nem todos possuem a habilidade Q. Então eu não posso falar que todo mundo do R possui a habilidade Q. Nem todos eles possuem. Ou seja, eu deixei um espacinho aqui para essa galerinha aqui, ó. Quem eu colocar aqui, tá vendo? Ele está dentro do R, mas não possui a habilidade Q, tá? Então, assim vai ficando o nosso desenho. Opa, apaguei tudo, né? Deixa eu voltar o nosso R aqui. Tá bom? Então, por enquanto, nós estamos aí com essa informaçãozinha, tá? Repara que ainda está na parada, olha. Quem que a gente já pode descartar? A letra C nós podemos descartar aqui, ó. Porque o R está completamente contido dentro do Q, isso não interessa pra gente. Tá? E a gente tem a letra E também que a gente já pode descartar, ó, porque você tem gente aqui, ó, dentro do R, tá? Que não está dentro do P. Ou seja, ele falou que não há quem possua a habilidade R que não possua também a habilidade P. E nesse desenho tem. Esse pontinho que eu fiz aí é um elemento que está dentro do R, possui a habilidade R, mas não está dentro do P, ou seja, não possui a habilidade do P. Então, se eu desenhar como a letra E,
eu vou estar contrariando essa parte aí, tá? Então a letra E também, ela acaba já ficando excluída, tá? Agora, vamos descer no item 3 para a gente decidir se a gente vai ficar com a letra A ou com a letra B, tá? 3. Há quem possua a habilidade T, que possui também a habilidade Q, tá? Então, tem quem possui T e que também possui Q, ou seja, tem que ter intersecção, tá? Existe, né? Ele está falando para você que tem pessoa que possui tanto a T quanto a habilidade Q, ou seja, tem intersecção. O T e o Q tem que se ligar de alguma forma, tem gente ali com os dois. Mas não há, né? E não há quem possua a habilidade R que possui a habilidade T, ou seja, o R e o T tem que ficar separado. Então, quando eu for criar o T aqui agora, deixa eu pegar uma outra cor para o T, tá? Quando eu for criar o T agora, ele fala que há quem possui habilidade T e também o Q. Então, o T e o Q, ó, eles precisam se cruzar aqui, ó. Tem que ter intersecção, tá vendo? Eu tô deixando um espacinho aqui, ó. Quem tiver aqui, tá? Esse elementozinho aqui, ele tá dentro do T, ou seja, domina a habilidade T, tá? E tá dentro do Q também, domina a habilidade Q. É o que ele tá falando, que tem quem tem essas duas habilidades. Mas ele não tem quem possua o R e o T. Repara que o R e o T tem que estar separado. E é justamente isso que faz a gente desconsiderar a letra B, né? Porque a letra B, olha aqui, ele coloca, quem está aqui, por exemplo, ele está dentro do T e também está dentro do R. Ou seja, contrariou essa parte final. E também contrariou a parte de cima, porque ele fala que tem gente que possui o T e o Q, ou seja, tem intersecção entre o T e o Q, e nesse caso aqui você vê que o T e o Q estão separados. Então, realmente a letra B fica inviável. E o nosso desenho acaba sendo mesmo o desenho que está lá na letra A, tá? E aí, às vezes, você fala, nossa, mas eu cheguei nesse finalzinho aqui, o T eu não sabia se eu colocava ele dentro do P, eu não sabia se eu passava ele para fora. E aí, tipo, não tem jeito, né? Porque você está falando do T com o Q, né? O T e o Q tem que ter intersecção, ou seja, o T vai ter intersecção com o P, não tem jeito. Mas ele poderia estar, por exemplo, todo dentro do P, e ele pode ter uma parte dele estar para fora do P, tá? Por ter intersecção com o Q, automaticamente um pedaço dele vai cruzar com o P, não tem jeito, né? Mas ele poderia, por exemplo, né, tá só completo dentro do P, poderia estar uma parte fora do P, que é o que a gente desenhou aqui, que acabou sendo igual a letra A lá, tá? Mas irrelevante, né? Você, independentemente disso, você conseguiria ir tirando, né, as outras alternativas, porque elas vão contrariando de alguma forma o que foi dado aí nos itens 1, 2 e 3, tá? Então, nesse caso, a gente marca aí questão 92, o gabarito é realmente a letra A. Questão 93, ó, diz assim, há cerca de 5 servidores de um tribunal foram feitas 4 afirmações. A terceira afirmação é falsa e as demais são verdadeiras. 1. Se Fabiana é técnica judiciária, então Jerusa é escrevente. 2. Se Humberto é juiz, então Jerusa não é escrevente. 3. Se Janice é desembargadora, então Ivo é promotor. 4. Ivo é promotor ou Humberto é juiz. A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro que... Bom, vamos lá. Vamos analisar cada uma das afirmações que foram feitas aqui, né? As 3 primeiras a gente já percebe que é uma condicional. Repara que tem o C então, C então, C então, tá? Então, condicional. E a última ali nós temos a disjunção, o ou, tá certo? Então, nós vamos analisar de acordo com que cada uma dessas sentenças, né, dessas sentenças moleculares, né, no caso, compostas, que a gente vai ter que ver o resultado delas que a gente já sabe. A terceira afirmação, vou partir disso aqui, ó, nós temos que a terceira afirmação é falsa, tá? Então vamos colocar aqui, terceira afirmação, resultado lógico, falso, tá? As demais são verdadeiras. Olha, as demais são verdadeiras. Então vamos colocar aqui a 1 verdadeira, a 2 verdadeira, a 4 verdadeira, tá certo? E aí vamos dar uma olhada. Bom, começar por essa 3 está ótimo porque nós temos uma condicional falsa, tá? Então lembra, condicional só é falsa em um caso, só tem uma possibilidade. A primeira parte da condicional, ela é verdadeira, a segunda parte é falsa, tá? Então antes, né, da setinha, do implica, nós temos verdadeiro, depois tem que ser falso, não tem outra opção, tá? Então se então, vamos lá, vamos começar aqui, ó, condicional, se então, tá? Então a primeira parte, né, aqui Janice é desembargadora, isso aqui precisa ser verdadeiro. Então, Janice, a desembargadora, tem que ser verdadeiro, tá? E, além disso, Ivo é promotor, que é a nossa segunda parte, Ivo é promotor, tem que ser falso, tá? Então, para que essa condicional seja falsa, nós temos que ter Janice, desembargadora, como verdade. E nós temos que ter Ivo é promotor
como falso, tá bom? Então, comecei por essa terceira afirmação, porque ela é uma condicional falsa e eu já sei que condicional falsa só tem um caso possível, tá bom? Vamos lá. Agora, ó, vai na 4 agora, que a gente viu que é uma disjunção, e ele fala que o Ivo é promotor ou Humberto é juiz, tá? Ivo é promotor, eu acabei de ver na de cima. Ivo é promotor, eu sei que é falso. Bom, então Ivo é promotor, isso aqui é falso. Ivo é promotor, é falso, tá? E aí agora ele está juntando essa daqui com o ou, ó, disjunção. Tá? Então, Ivo é promotor ou Humberto é juiz, é uma disjunção, né? Ele ligou essas duas sentenças simples aí com o ou, e aí esse resultado da disjunção deu verdadeiro. Então, lembrar, a disjunção, o ou, ela é verdade quando pelo menos uma delas é verdade. Tá? Para ela ser falsa, teria que ser as duas falsas. Como uma delas, Ivo é promotor, já é falsa, só tem uma possibilidade para Humberto é juiz. Humberto é juiz precisa ser verdadeiro, tá? Porque se for falso, o resultado da disjunção, né, já que a outra parte é falsa, o resultado da disjunção seria falso, né, e não verdadeiro. Então, nesse caso, Humberto é juiz tem que ser verdade, tá? E aí agora eu posso procurar alguma das outras afirmações que tem Humberto é juiz, ou Ivo é promotor, ou Janice é desembargadora, ou, enfim, essas que eu já vi, né? Então, nós vamos olhar aqui na 2. Na 2 tem Humberto é juiz. Então, vamos lá. Nós temos agora um C, então... né? Então, nós estamos aqui de novo com uma condicional, tá? E essa condicional é verdadeira, lembra? Condicional verdadeira, nós temos 3 possibilidades. Se a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Se a primeira é falsa, aí a segunda pode ser verdadeira ou falsa, tanto faz, tá? E nós temos que a primeira parte é Humberto é juiz. E repara, Humberto é juiz... é verdade, nós já vimos aqui na 4 que isso aqui tem que ser verdade. Se o Humberto é juiz, verdadeiro, então, como a condicional deu verdadeira, a segunda parte também vai ter que ser verdadeira. Porque se fosse falsa, nós teríamos verdadeiro implicando em falso. Aí a condicional como um todo teria o resultado lógico falso. Só que o resultado dela, olha aqui, o resultado da segunda é verdade, tá? Então, para que isso aconteça, Jerusa não é escrevente, tem que ser verdade. Tá certo? Então, Jerusa não é escrevente, verdadeiro, tá bom? Senão, a gente teria essa condicional tendo um valor lógico falso e não foi o que aconteceu. Agora, nós voltamos lá na 1. A 1 também nós temos aqui, né, uma condicional, uma implicação, se, então, tá certo? E aí nós temos, se Fabiana é técnica judiciária, então Jerusa é escrevente. Repara que Jerusa é escrevente é a negação do que eu acabei de fazer embaixo. Jerusa não é escrevente, tá? Uma é a negação da outra. Jerusa é escrevente, Jerusa não é escrevente, né? Se eu nego uma, vira outra. Então, se Jerusa não é escrevente é verdade, falar que Jerusa é escrevente só pode ser uma situação falsa. Então, Jerusa é escrevente é falso, tá certo? Como Jerusa é escrevente é falso, e eu estou dentro de uma condicional em que a segunda parte é falsa, mas o resultado dessa condicional é verdadeiro. Olha aqui, a 1 é verdadeira, tá? A condicional, para ser verdadeira nessa situação, a primeira parte só pode ser falsa também, tá? Então, Fabiana é técnica judiciária? Falso. Tem que ser falso, tá? Porque senão eu teria Fabiana técnica judiciária, verdadeiro, e aí eu teria se uma coisa verdadeira, então uma coisa falsa. O resultado da condicional toda teria que ser falso. E como o exercício falou que é verdade, só pode ser falsa a primeira parte, porque a segunda eu já sei que é falsa, tá? Então, nesse caso, chegamos aí à conclusão de que Fabiana é técnica judiciária, é falso, tá certo? E Jerusa é escrevente, também é falso. Bom, agora analisando tudo que a gente tem, vamos analisar o que ele quer, ó. Vamos lá. A partir dessas informações, é logicamente verdadeiro. O que é verdadeiro? O que nós podemos marcar? Vamos lá. Jerusa é escrevente. Bom, Jerusa é escrevente. Lá na primeira, você já viu que é falso isso. Então, letra A, não. Jerusa é escrevente, falso. Janice não é desembargadora. Ó, Janice não é desembargadora, tá falando lá na 3. E na primeira parte, Janice é desembargadora, é uma verdade. Tá? Janice é desembargadora? Verdade. Ele está falando aqui na letra B que Janice não é desembargadora. Logo, isso aqui eu não posso afirmar como verdadeiro. Isso aqui é falso. Letra B também não serve como resposta. Tá? Na letra C, Ivo é promotor. Lá na 3, nós chegamos à conclusão que Ivo é promotor é falso. Então, se Ivo é promotor é falso, essa daqui também não pode ser a verdadeira. Tá? Na letra D, ele fala Humberto não é juiz. E aí nós descobrimos que Humberto, ele é juiz, né? Na 4, a gente chegou à conclusão que Humberto é juiz é uma verdade. Então, falar que Humberto não é juiz é falso. Também não posso marcar como verdadeira. E aí, né, só sobrou a letra E. Vamos ver por que a letra E está certa, né? Que é a única resposta que sobrou. Fabiana não é técnica judiciária.
E lá na número 1, a gente acabou de descobrir, Fabiana é técnica judiciária? Falso, tá? Então, Fabiana não é técnica judiciária, é verdadeiro, tá certo? Então, o gabarito, realmente, da questão 93 vai ser a letra E. Questão 94, ó. A sequência a seguir é ilimitada e foi criada com um padrão lógico. Então você tem os números, né, dessa sequência, tá? Então sequência tem uma ordem, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e eles estão aí separados por vírgula, tá? Então você tem 20, 5, 4, 40, 10, 8, 60, 15, 12, 80, 20, 16, aí pula vários números, depois 180, K, L, então repara que você tem letras ali, né, o K e o L, estão representando alguns números que a gente não sabe qual era, o exercício não deu. Depois você pula lá para frente, avança mais, você vai lá no 260, aí tem o M e o N, tá? Então repara também que você tem números aí em negrito, tá? Por isso que eu dei até essa ênfase, ó, 20, 5, 4, 40, tá? Então esses números que eu dei uma ênfase maior foi justamente na leitura, justamente porque eles estão em negrito, tá? Ajuda você a perceber o padrão lógico aí dessa sequência. Aí ele quer saber de você o valor de K mais L mais M mais N. Então, se a gente somar os números, né, representados por K, por L, por M e por N, a gente vai ter qual valor? É isso que ele quer da gente, tá? Então, vamos lá. Vamos perceber aqui que essa sequência, ela não é complicada, tá? Então, se você está procurando aqui, ó, o padrão lógico da sequência, tá certo? Qual que é a lógica por trás da criação dessa sequência. E aí, se você olhar os números que estão em negrito, tá? Que já destacam, que chamam a sua atenção, você tem o 20, o 40, o 60, o 80, enfim, são todos números que são múltiplos de 20, tá? Então você tem lá 20 vezes 1, 20 vezes 2, 40, 20 vezes 3, 60, 20 vezes 4, 80, tá? Então, ali nós estamos destacando os múltiplos de 20. Sempre, né, a cada 3 você tem um cara que você destaca o próximo, tá certo? Então, agora, se você olhar o cara que está ali, ó, 20, depois vem o 5, tá? Depois do 40 vem o 10, depois do 60 vem o 15. Então, esse cara que vem logo depois do número destacado, ele é múltiplo de 5, é 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10, tá? 5 vezes 3, 15. E depois você vai ter 4, 8, 12, 16 para aquele terceiro número ali do nosso bloquinho, tá? Que seria os múltiplos de 4. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4. Então repara que eu vou desenhar isso aqui em bloquinhos, vai ficar mais ou menos assim, ó. Nesse primeiro aqui, ó, desse primeiro eu vou ter 20 vezes 1, 5 vezes 1, 4 vezes 1. Então todos eles aqui, né, eu multipliquei os múltiplos de 20, coloquei na primeira posição, múltiplo de 5, primeira posição, na segunda posição, múltiplo de 4 na terceira posição, tá? Agora eu vou começar um novo bloquinho, né? 3 de novo, tá? Aí o quarto número aqui agora eu vou destacar, esse cara aqui vai ser múltiplo de 20, então ele vai ser 20 vezes 2, ó, 40 é justamente 20 vezes 2. E aí, já agora o 10, né, ele seria 5 vezes 2. E o 8 é 4 vezes 2, tá? Então, nesse segundo bloquinho, esses próximos 3 números, você vai ter 20 vezes 2, 5 vezes 2, 4 vezes 2. E seguindo essa mesma lógica, ó, você vai montando todos eles. Aqui, ó, esse terceiro bloquinho que eu vou ter 20 vezes 3, 5 vezes 3, 4 vezes 3, tá certo? E o próximo bloquinho, o quarto, já vai ser a mesma ideia, 20 vezes 4, 5 vezes 4, 4 vezes 4, tá bom? Então, se eu conheço um número desses 3 números seguidos aí dentro desse bloquinho, se eu conhecer um deles, eu já sei calcular os outros, né? Porque o do meio é sempre múltiplo de 5, o primeiro da ponta esquerda aí em destaque é múltiplo de 20 e o último deles vai ser sempre múltiplo de 4, tá? Então a questão é descobrir pelo menos alguma coisa. E aí, repara que eu tenho aqui o 20, o 40, o 60, o 80, todos eles são múltiplos de 20, que a mesma coisa acontece aqui com o 180, eles estão destacados, né? Então quem que é 180? Bom, 180 é 20 vezes 9, tá? Então esse bloquinho que eu tenho aqui agora vai ser 20 vezes 9. Então o K, que é o próximo, ele vai ter que ser 5 vezes 9, tá bom? E o L? O L vai ter que ser 4 vezes 9. Ou seja, se ele quer que eu calcule K mais L mais M mais N, o K eu já sei que é 5 vezes 9 e o L eu já sei que é 4 vezes 9. Tá certo? Bom, isso aqui eu já sei, né? A conta disso aqui vai dar 5 vezes o 9 mais 4 vezes o 9 é o 9 vezes 9, né? É 81 isso aqui. Tranquilo, tá?
Agora, vamos lá. O próximo número que a gente vai ter, as próximas letras que nós temos que descobrir é o M e o N. E aí você tem o próximo destacado aqui em negrito, que é o 260. Vamos usar outra cor? Vamos usar aqui um azulzinho agora. Ó, o 260 aqui está destacado, tá? Ele é múltiplo de 20? Ele é múltiplo de 20. Ele é 20 vezes 13, tá? E aí, então, o próximo número, o M, ele vai ser múltiplo de 5, vai ser 5 vezes 13, tá? E o N, múltiplo de 4, 4 vezes 13, tá certo? Então, no lugar do M, eu vou colocar mais 5 vezes 13, mais 4 vezes 13, tá? Já vamos juntar isso aqui também, né? Vamos fazer isso aqui. 5 vezes o 13 mais 4 vezes o 13, você está falando de 9 vezes o 13, tá? Então, vamos fazer 10 vezes o 13, deu 130. Só que eu quero 9 uma vez a menos o 13, né? Então, 130 tira 13, tá? 130 tira 13 vai dar 117. 117. Logo, o que nós queremos calcular vai ser 81 mais 117. É isso que nós queremos fazer. Então, aqui vai dar 8, aqui vai dar 9, aqui vai dar 1. 198, tá? Então, essa é a resposta que nós estamos procurando. O K mais o L mais o M mais o N vai ser igual a 198. E aí, nós temos a letra D como resposta. Então, o gabarito da questão 94 fica letra D. Chegamos então à questão 95, que fala o seguinte, ó. Em uma reunião com seus colaboradores, o chefe do atendimento diz: se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito e volta. A alternativa que contém uma afirmação equivalente à afirmação do chefe é... Bom, vamos lá, porque essa questão que é de você é ver se você conhece, né? Você sabe descobrir uma afirmação equivalente, né? O que seria equivalência aí entre afirmações. Então, lembrar, uma afirmação, né? Uma sentença, uma proposição equivalente a outra proposição é aquela que você troca uma pela outra e tudo bem, os resultados delas são exatamente os mesmos, o efeito produzido é igual, tá? Então, quando você fala que é equivalente, por mais que elas sejam escritas de maneiras diferentes, né? Elas podem usar conectivos diferentes em alguns casos, mas mesmo assim, elas têm o mesmo resultado, elas produzem o mesmo resultado final. Se você faz a tabela verdade de uma e faz a tabela verdade da outra, é idêntico, tá? Você vai ver que o resultado final é sempre os mesmos, independente das combinações das proposições, dos valores lógicos aí das proposições simples, tá? Então é isso que ele quer de você, saber equivalência. E aí, perceba que a frase que o chefe falou, a afirmação do chefe, né, essa proposição, ela já começa com se então. Então você tem um se, o atendimento é bom, então nós estamos falando aqui de condicional, tá? Então, é uma condicional que nós temos que achar equivalência para ela. E aí você tem dois casos clássicos de condicional, tá? Uma condicional, uma implicação, você vai ter equivalência para ela, que é uma outra condicional, que é a contrapositiva, tá? E você vai ter o nega ou não nega, tá? Que aí vira uma disjunção, que vai ter um ou. Você nega a primeira, junta com ou e mantém a segunda, copia a segunda, tá certo? Então, você tem esses dois casos clássicos aí, tá? Então, vamos escrever aqui para ficar mais fácil, para você enxergar. Só que aqui você tem o seguinte, ó, dentro dessa condicional, se o atendimento é bom, então o atendimento é bom seria uma proposição simples, tá? Seria a primeira parte, seria a nossa causa. Se o atendimento é bom, então a consequência, qual é a consequência? Então, o cliente fica satisfeito e volta. Tá? Então, aqui você teria duas proposições simples nessa segunda parte, conectadas por um e. Olha aqui quem está aqui, o e. Tá? Ele está juntando essas duas conexões aqui, essas duas proposições simples aqui. Tá? Então, aqui nós teríamos o cliente fica satisfeito e o cliente volta. Tá? Então, seria aí uma proposição composta nessa segunda parte da condicional. Tá? Então, eu vou chamar então essa aqui de o atendimento é bom de P. Vou chamar o cliente fica satisfeito de Q. E o cliente volta de R. Tá? Então, nós temos assim, ó, o que ficou a nossa condicional, a afirmação, né, a proposição que esse chefe falou. Ele falou P implica em Q e R. Tá? É isso que ele falou para você aí. Tá? Se P, então Q e R. Se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito e volta. Tá bom? Vamos lá, então vamos trazer as equivalências agora. Você tem dois tipos de equivalência aqui clássicos, né, quando você falar de condicional. Vamos trazer o primeiro, que é o chamado contrapositiva. O que a contrapositiva faz?
Você nega as duas proposições simples, né? Nesse caso não são duas simples, mas você nega as duas proposições envolvidas ali na condicional e você inverte elas, tá? Então, o que era causa passa para consequência, o que era consequência passa para causa. Tá? O que é necessário passa para suficiente, o que é suficiente passa para necessário. Tá? Então, nesse caso, a equivalência 1, que a gente vai usar aqui, contrapositiva, nós vamos negar as duas, então, vou negar e inverter. Então, nego Q e R e implico isso na negação da P. Tá? Então, troquei elas de ordem, né? Passei a P lá para frente, joguei o Q e R para trás e neguei as duas. Tá certo? Então, ficou não Q e R, então não P, tá? Só que, lembra uma coisa, não Q e R, né, essa negação aqui, quando a gente vai usar aquela famosa de De Morgan, tá? Então, volta aqui comigo, e aqui a gente tem, ó, quando você vai negar um E, tá? Acaba virando um OU, tá? Então, pelas leis de De Morgan, a negação do E é a negação juntada com a negação das duas conectadas por um OU. Então, isso aqui vai ficar não Q ou não R implica em não P, tá? Então, é isso que nós temos aqui agora. Essas duas aqui implicam em não P, tá? Então, essa é uma possível equivalência, equivalência 1. Agora, vamos fazer agora o outro tipo de equivalência que você tem para uma condicional. Vou fazer ela aqui com outra cor, tá? A equivalência 2, também possível aqui. A equivalência 2 já não é uma condicional, não. Ela é uma disjunção, tá? Você vai transformar a condicional em disjunção. Você vai transformar isso num ou. É o nega ou não nega, tá? Então, nós negamos a primeira, colocamos o ou e copiamos a segunda. Então, vamos lá. Vamos negar a primeira, vamos negar o P. Negou. Agora, colocamos o ou. Tá aqui. Agora, negamos a segunda. Então, vamos lá. Nega. Peraí, deixa eu fazer aqui. A segunda a gente não nega, desculpa. Opa. Então, nega a primeira ou não nega a segunda, tá? Nega ou não nega. Então, aqui eu vou colocar simplesmente Q e R. Certo? Então, essas duas formas estão aceitas, tá? Então, eu poderia não P ou Q e R, e eu poderia ter não Q ou não R, e então não P, tá certo? Então, vamos lá. Agora, vamos procurar para ver qual delas aí que é a alternativa que tem pelo menos uma dessas duas aí. Tá? Então, vamos lá. Se o cliente não fica satisfeito ou volta, tá? Então, se o cliente não fica satisfeito ou volta, aqui nós temos um problema, né? Porque ele até começou bem. O cliente fica satisfeito era Q para a gente. Então, o cliente não fica satisfeito seria não Q. Aí ele usou o OU, certo? O OU, tá? Agora, volta? Não, né? Aqui faltou o não volta. Tá? Porque quando você fala em volta, o volta é só a R. Então, a gente precisava de ter se não Q ou não R, então não P. O atendimento não é bom. O atendimento não é bom, né? Seria não P. Então, você vê que ele errou por pouco, né? Ó, então, não podemos marcar essa daqui, né? Porque ele esqueceu de um nãozinho ali, né? Por causa desse não volta, ele não ter colocado a não R, ele colocou a R, aí aqui vai ficar errada a letra A, não podemos marcar ela, esquece a letra A, tá? Letra B, o cliente fica satisfeito. O que é o cliente fica satisfeito? É a Q, tá? Então, ele começou aqui, ó, o cliente fica satisfeito, Q, juntou com um OU, volta, e o atendimento é bom. Olha que bagunça que ele fez aqui. Então, ele fez Q ou R, Q ou R, e o atendimento é bom. O atendimento é bom é P. O atendimento é bom é P. Nossa, isso aqui realmente não tem como dar certo, né? Ele fez Q ou R e P. Não, né? Isso aqui não vai funcionar para a gente vê que a segunda precisava ser não P ou Q e R, tá? Então, aqui não adianta ter só a P, a gente precisava dar não P. Então, aqui a letra B vai ficar errada também, não serve para a gente, tá? Vamos ver agora a letra C. Se o cliente fica satisfeito e volta, e aqui que tem um problema na C, ó. Na C ele vai fazer uma condicional, então poderia ser a equivalência 1. Só que ele começa, se o cliente fica satisfeito. O cliente fica satisfeito, ó, o cliente fica satisfeito é Q, tá? E volta é R. Ou seja, ele já começa sem negar e sem trocar para o OU. Então, já não vou nem continuar, tá? Porque fica errada a letra C também.
Já que, para dar certo, se ele quer usar uma condicional, ele deveria começar fazendo se não que ou não R, né? E aí ele já colocou se que e R, tá? Então aqui, ó, não tem cabimento o que ele fez aqui, tá? A letra C fica errada. Na letra D, o atendimento é bom. Vamos lá, o que é o atendimento é bom? O atendimento é bom é P. Atendimento é bom, P. Certo? E, aí ele usou o conectivo E aqui, e o cliente fica satisfeito. O cliente fica satisfeito. Cliente satisfeito é aqui. Tá? E volta. De novo, agora ele usou o E. E volta é R. Então ele está falando de P, E, Q e R. Ele usou tudo E. Já vimos que não dá certo, né? A segunda equivalência teria que ser não P ou Q e R. Tá? Ele não usou não P, então já não daria certo. Não tem nenhum ou aí, então realmente letra D também fica impossível de ser marcada. E a letra E tem que ser a resposta, né? Espero que seja ela. Vamos lá. Se o cliente não fica satisfeito ou não volta, então o atendimento não é bom. Essa aqui está perfeita. Ó. Perceba que o cliente não fica satisfeito. O cliente fica satisfeito era que, então o cliente não fica satisfeito, isso daqui para a gente vai ser não que. Tá? Aí ele usou o ou certinho e não volta, seria o não R. Não R. Tá? Então, o atendimento não é bom. O atendimento não é bom, isso aqui é o não P. Ó, então tá aqui, agora juntando o ou na primeira parte, tá? E o C então. C, então. Então, ele usou a contrapositiva, o caso da equivalência 1, ó. Se não Q ou não R, então não P. Perfeito, tá? Letra E, ele usou a contrapositiva, então é a equivalência que a gente estava procurando. Gabarito da questão 95, vamos marcar a letra E. Já na questão 96, o que vai pedir é o seguinte, ó. Três conjuntos 1, 2 e 3 formam um diagrama lógico com a seguinte disposição. Então aí você tem a disposição, né? Temos o conjunto 1, o conjunto 2 e o conjunto 3. As regiões A, D e E são regiões do conjunto 1. Já estão até posicionadas ali dentro do desenho. As regiões B, E e F são regiões do conjunto 2. As regiões C, D e F são regiões do conjunto 3. As letras representam o número de elementos da região na qual a letra está inserida. Tá? A intersecção simultânea dos três conjuntos não possui elementos. A união dos três conjuntos possui 55 elementos. E sabe-se que A mais B é 23, A mais C é 26 e B mais C é 25. A região D tem um elemento a mais que a região E, que por sua vez tem um elemento a mais que a região F. Sendo assim, é correto afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera o conjunto com o menor número de elementos em. Então vamos lá, questão que fica um pouco cansativa, né, depois de ler, porque é muita informação. Vamos voltar e vamos com calma, passo a passo, tá? Então a primeira coisa que você tem que identificar na questão é a parte de conjuntos, tá? Já tem o desenho dos conjuntos ali e já tem as letras para representar a quantidade em cada região. Tá? E também você vai precisar resolver um sisteminha ali, ó. Ele, por mais simples que ele seja, né, é um sisteminha. Você tem três incógnitas, A, B e C, e você tem três equações, dá pra gente resolver ali, a gente vai tentar descobrir quem que é A, quem que é B, quem que é C, tá? E depois, mais um passo à frente, nós temos que tentar descobrir quem que é D, E e F, tá? Porque nós queremos lá na pergunta, lembrando, ó, comparar, né? Ó, afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera o conjunto que tem menos elementos, tá? Que tem o menor número de elementos. Ou seja, o que tem mais elementos, qual dos três conjuntos, 1, 2 e 3, que tem mais elementos, pega o que tem menos elementos entre 1, 2 e 3, e aí você vê a diferença entre eles, né? O conjunto que tem mais elementos supera o conjunto que tem menos elementos em quantas unidades, tá? Em quantos elementos, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui então. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos analisar aqui o que ele deu de informação útil para a gente. Ó, ele fala que a intersecção, então olha aqui, intersecção simultânea dos três conjuntos não possui elementos. Então, de cara, você já pode colocar aqui que tem 0, tá? Deixa eu colocar aqui de azul, vai. Então, aqui tem 0 elementos, tá certo? Então, isso é a primeira informação que a gente tem. E aí, né, ele fala que a união dos três conjuntos possui 55 elementos. A união dos três conjuntos vai ser exatamente eu sair somando todas as letras que tem aí. O A, mais o E, mais o D, mais o 0, mais o B, mais o F, mais o C.
Tá? Então, se eu somar todas essas letras, o resultado tem que dar 55, porque a união é juntar tudo que está dentro de todos os conjuntos. Né? É sair contando todo mundo do 1, todo mundo do 2, todo mundo do 3. Né? Se você contar todo mundo mesmo, né, você tem que depois descontar as intersecções. Quando já está bonitinho assim, é só a gente somar cada uma dessas letras aí que o resultado vai ser 55. Então, primeiro vamos resolver esse sistema aqui, porque eu sei que A mais B é 23, A mais C é 26 e o B mais C é igual a 25. Tá? Se você reparar nessas duas aqui, ó, algo imediato que já acontece dessas duas aqui. Ó. Você tem que o A junto com o B é 23. O mesmo A junto com o C dá 26, dá 3 a mais. Ou seja, o C ele é 3 a mais que o B. Então, o C ele é B mais 3. Tá? Por quê? Porque quando eu pego o A e junto com o B, dá 23. Quando eu pego o mesmo A e junto com o C, em vez de dar 23, dá 26, dá 3 a mais. Então, se eu comparar o B e o C é 3 a mais que o B, tá? Então, a primeira coisa que eu já reparo. E aí, se você pegar essa equaçãozinha aqui, né, que ela diz que B mais C é 25, no lugar do C eu posso trocar por B mais 3, que eu sei que o C ele é 3 a mais que o B. Então, aqui nós podemos escrever que B mais o C. Quem que é o C? O C eu vou trocar aqui, ó. Eu vou trocar por B mais 3, tá? É 25. Logo, esse 5 aqui ficou horroroso, deixa eu fazer de novo, é 25, tá? Então, logo, B mais B, 2B, é igual a 25 menos 3. Então, nós vamos ter B igual a 25 menos 3, 22, sobre 2. Isso aqui vai dar 11, tá? Então, você descobriu o B é 11, agora você descobriu todo mundo. Se o B é 11, o C é 11 mais 3, 14. Tá? E o A mais B é 23, aqui tanto faz, qualquer um que você pegar, né? O B mais C é 25, né? Sendo que o B é 11. Então, o 11 mais o C é 25, logo o C tem que ser 14. Tá? Então, já descobri o A, o B e o C. Vamos deixar aqui a nossa colinha, né? O A vale... Cadê o A? Eu fiz o C de novo. Eita. Tem que descobrir o A. Não adiantou foi nada. Vamos pegar o A aqui. O A mais C é 26 ou o A mais B é 23, tanto faz. Vou pegar aqui, ó, A mais o B, que é 11, é igual a 23. Opa, é igual a 23. Então, nós vamos ter que o A, ele vai ser 23 menos 11, vai dar 12. Tá? Então, nós temos que o A é 12, o B é 11 e o C é 14. Então, o A é 12, B é 11 e C é 14. Tá? Então, isso aí é uma coisa que a gente já sabe. Vamos trazer esses números para cá, né? O A, 12. O B, ele é 11. E o C, ele é 14. Tá? Agora, nós temos o D, o E e o F. O que fala aqui a respeito do D, do E e do F? A região D tem um elemento a mais que o E. Não sei quanto tem nelas, né? Mas eu sei que é um a mais. Se eu descobrir uma, eu descobri a outra. Tá? Então, o D, um a mais que o E. Que, por sua vez, tem um elemento a mais que o F. Então, o E tem um a mais que o F. Tá? Então, nós vamos chamar o F de X. Tá? Então, o F vai ser X. O E vai ser X mais 1. E o D vai ser X mais 2. Tá? Então, o F é X, o E é 1 a mais, X mais 1. O D é 1 a mais que o E, X mais 2. Tá? Então, agora, vamos usar essa informação que a gente ainda não usou. Ó. Vamos pegar a informação aqui, deixa eu destacar ela. A união dos três conjuntos possui 55 elementos. Tá? Então, se eu juntar todos esses números que estão dentro aí do nosso conjunto, né, dos três conjuntos, nós vamos ter que ter um resultado igual a 35. Então, aqui, nós podemos escrever isso aqui. Ó. Então, vamos lá. Nós temos que 12, que é o A, mais o 11, que é o B, mais o C, 14, mais o D, X mais 2, mais o E, X mais 1, mais o F, mais X, isso é igual a 55, porque aí a gente teria a união de todos os três conjuntos, né? Tem 55 elementos, então isso aqui tem que dar 55, tá? Então vamos lá, vamos somar tudo isso aqui. Nós vamos ter aqui, desse lado, 12, 14, ó, 10, 20, 30, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Então vai dar 40. 1, 2, 3x. 3x mais 40 é igual a 55.
logo o x vai ser, né, 55 tira 40, vai ficar 15. 15, passo 3 dividido por 3. Então, x vai ser 15 dividido por 3, logo nós vamos ter aqui o x igual a 5, tá? Então, aqui nós vamos ter o x igual a 5. Logo, nós vamos ter, acho que aqui ficou muito bagunçado, deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer agora bonitinho. Vai, vou colocar aqui arrumadinho, o desenho ficou pequeno. Vamos lá, ó, nós temos aqui dentro 0, tá? O A tem 12, o E é quanto? O E é x mais 1, né? X mais 1 é 6. O B, a gente viu que era 11. O C, 14. O D, x mais 2, 7, né? 1 a mais que o E. E o F tem que ser 5, que era o x. Tá? Então é isso aí que nós temos. Agora, o que interessa para a gente? Vamos lembrar da pergunta. Sendo assim, é correto afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera o conjunto que tem menor número de elementos. Ou seja, eu quero saber quem tem mais e qual tem menos. Lembra que os conjuntos são os conjuntos 1, 2 e 3. Tá? Então vamos lá, vamos ver quanto que tem cada um dos conjuntos. Então vamos fazer aqui, ó. O conjunto 1, ele tem 12, mais 6, 18, mais 7, 25. Então o 1 tem 25. Tá? O conjunto 2, ele tem 11, mais 6, mais 5. Tá? 11 mais 11, 22. Tá? Agora, o conjunto 3, ele tem 14, mais 7, 21, mais 5, 26. Tá? Então, eu quero saber o maior, que tem mais elementos, e o que tem menos elementos. Ó, já descobri, então. Eu quero o conjunto 3, que é o maior, que tem 26 elementos, né, que tem maior número de elementos, e o 2, que é o que tem o menor número de elementos, que tem 22. Tá? Então, nós vamos lá querer saber a diferença, em quanto que ele supera, né? O conjunto que tem mais elementos. Quantos elementos ele tem? 26, tá? É o conjunto 3, tá? Ele supera o conjunto com o menor número de elementos. O conjunto tem o menor número de elementos, deixa eu voltar aqui para confirmar, é o conjunto 2, 22. Então, o conjunto 2 que tem o menor número de elementos, 22. Logo, nós vamos ter 4 elementos de diferença, né? O conjunto 3 supera o conjunto 2 em 4 elementos, né? Então, letra C é o gabarito aí da nossa questão 96, né? Então, questão 96, letra C. Já na questão 96, o que vai pedir é o seguinte, ó. 3 conjuntos 1, 2 e 3 formam um diagrama lógico com a seguinte disposição. Então, aí você tem a disposição, né? Temos o conjunto 1, o conjunto 2 e o conjunto 3. As regiões A, D e E são regiões do conjunto 1, já estão até posicionadas ali dentro do desenho. As regiões B, E e F são regiões do conjunto 2, as regiões C, D e F são regiões do conjunto 3. As letras representam o número de elementos da região na qual a letra está inserida. Tá? A intersecção simultânea dos 3 conjuntos não possui elementos. A união dos 3 conjuntos possui 55 elementos e sabe-se que A mais B é 23, A mais C é 26 e B mais C é 25. A região D tem um elemento a mais que a região E, que por sua vez tem um elemento a mais que a região F. Sendo assim, é correto afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera o conjunto com o menor número de elementos em. Então vamos lá, questão que fica um pouco cansativa, né, depois de ler, porque é muita informação. Vamos voltar e vamos com calma, passo a passo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que identificar na questão é a parte de conjuntos, tá? Já tem o desenho dos conjuntos ali e já tem as letras para representar a quantidade em cada região, tá? E também você vai precisar resolver um sisteminha ali, ó. Ele, por mais simples que ele seja, né, é um sisteminha. Você tem 3 incógnitas, A, B e C, e você tem 3 equações, dá para a gente resolver ali. A gente vai tentar descobrir quem que é A, quem que é B, quem que é C, tá? E depois, mais um passo à frente, nós temos que tentar descobrir quem que é D, E e F, tá? Porque nós queremos lá na pergunta, lembrando, ó, comparar, né? Ó, afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera o conjunto que tem menos elementos, tá? Que tem o menor número de elementos. Ou seja, o que tem mais elementos, qual dos 3 conjuntos, 1, 2 e 3, que tem mais elementos, pega o que tem menos elementos entre 1, 2 e 3, e aí você vê a diferença entre eles, né? O conjunto que tem mais elementos supera o conjunto que tem menos elementos em quantas unidades, tá? Em quantos elementos, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui então. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos analisar aqui o que ele deu de informação útil para a gente. Ó, ele fala que a intersecção, então olha aqui, intersecção
simultânea dos três conjuntos não possui elementos. Então, de cara, você já pode colocar aqui que tem 0, tá? Deixa eu colocar aqui de azul, vai. Então, aqui tem 0 elementos, tá certo? Então, isso é a primeira informação que a gente tem. E aí, né, ele fala que a união dos três conjuntos possui 55 elementos. A união dos três conjuntos vai ser exatamente eu sair somando todas as letras que tem aí. O A, mais o E, mais o D, mais o 0, mais o B, mais o F, mais o C. Tá? Então, se eu somar todas essas letras, o resultado tem que dar 55, porque a união é juntar tudo que está dentro de todos os conjuntos. Né? É sair contando todo mundo do 1, todo mundo do 2, todo mundo do 3. Né? Se você contar todo mundo mesmo, né, você tem que depois descontar as intersecções. Quando já está bonitinho assim, é só a gente somar cada uma dessas letras aí que o resultado vai ser 55. Então, primeiro vamos resolver esse sistema aqui, porque eu sei que A mais B é 23, A mais C é 26 e o B mais C é igual a 25. Tá? Se você reparar nessas duas aqui, ó, algo imediato que já acontece dessas duas aqui. Ó. Você tem que o A junto com o B é 23. O mesmo A junto com o C dá 26, dá 3 a mais. Ou seja, o C ele é 3 a mais que o B. Então, o C ele é B mais 3. Tá? Por quê? Porque quando eu pego o A e junto com o B, dá 23. Quando eu pego o mesmo A e junto com o C, em vez de dar 23, dá 26, dá 3 a mais. Então, se eu comparar o B e o C é 3 a mais que o B. Tá? Então, a primeira coisa que eu já reparo. E aí, se você pegar essa equaçãozinha aqui, né, que ela diz que B mais C é 25, no lugar do C eu posso trocar por B mais 3, que eu sei que o C ele é 3 a mais que o B. Então, aqui nós podemos escrever que B mais o C. Quem que é o C? O C eu vou trocar aqui, ó. Eu vou trocar por B mais 3. Tá? É 25. Logo, esse 5 aqui ficou horroroso. Deixa eu fazer de novo. É 25, tá? Então, logo, B mais B, 2B, é igual a 25 menos 3. Então, nós vamos ter B igual a 25 menos 3, 22, sobre 2. Isso aqui vai dar 11, tá? Então, você descobriu o B é 11, agora você descobriu todo mundo. Se o B é 11, o C é 11 mais 3, 14, tá? E o A mais B é 23, aqui tanto faz, qualquer um que você pegar, né? O B mais C é 25, né? Sendo que o B é 11. Então, o 11 mais o C é 25, logo o C tem que ser 14. Tá? Então, já descobri o A, o B e o C. Vamos deixar aqui a nossa colinha, né? O A vale... Cadê o A? Eu fiz o C de novo. Eita. Tem que descobrir o A. Não adiantou foi nada. Vamos pegar o A aqui. O A mais C é 26 ou o A mais B é 23, tanto faz. Vou pegar aqui, ó, A mais o B, que é 11, é igual a 23. Opa, é igual a 23. Então, nós vamos ter que o A, ele vai ser 23 menos 11, vai dar 12. Tá? Então, nós temos que o A é 12, o B é 11 e o C é 14. Então, o A é 12, B é 11 e C é 14. Tá? Então, isso aí é uma coisa que a gente já sabe. Vamos trazer esses números para cá, né? O A, 12. O B, ele é 11. E o C, ele é 14. Tá? Agora, nós temos o D, o E e o F. O que fala aqui a respeito do D, do E e do F? A região D tem um elemento a mais que o E. Não sei quanto tem nelas, né? Mas eu sei que é um a mais. Se eu descobrir uma, eu descobri a outra. Tá? Então, o D, um a mais que o E. Que, por sua vez, tem um elemento a mais que o F. Então, o E tem um a mais que o F. Tá? Então, nós vamos chamar o F de X. Tá? Então, o F vai ser X. O E vai ser X mais 1. E o D vai ser X mais 2. Tá? Então, o F é X, o E é 1 a mais, X mais 1. O D é 1 a mais que o E, X mais 2. Tá? Então, agora, vamos usar essa informação que a gente ainda não usou. Ó. Vamos pegar a informação aqui, deixa eu destacar ela. A união dos três conjuntos possui 55 elementos. Tá? Então, se eu juntar todos esses números que estão dentro aí do nosso conjunto, né, dos três conjuntos, nós vamos ter que ter um resultado igual a 35. Então, aqui, nós podemos escrever isso aqui. Ó. Então, vamos lá. Nós temos que 12, que é o A, mais o 11, que é o B, mais o C, 14, mais o D, X mais 2, mais o E, X mais 1,
mais o F mais X, isso é igual a 55, porque aí a gente teria a união de todos os três conjuntos, né? Tem 55 elementos, então isso aqui tem que dar 55, tá? Então vamos lá, vamos somar tudo isso aqui. Nós vamos ter aqui, desse lado, 12, 14, 10, 20, 30, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Então vai dar 40. 1, 2, 3x. 3x mais 40 é igual a 55. Logo, o x vai ser, né? 55 tira 40, vai ficar 15. 15, passa o 3 dividido por 3. Então, o x vai ser 15 dividido por 3. Logo, nós vamos ter aqui o x igual a 5, tá? Então, aqui, nós vamos ter o x igual a 5. Logo, nós vamos ter... Acho que aqui ficou muito bagunçado. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer agora bonitinho. Vai, vou colocar aqui arrumadinho. O desenho ficou pequeno. Vamos lá, ó. Nós temos aqui dentro 0, tá? O A tem 12. O E é quanto? O E é x mais 1, né? X mais 1 é 6. O B, a gente viu que era 11. O C, 14. O D, x mais 2, 7, né? 1 a mais que o E. E o F tem que ser 5, que era o x. Tá? Então é isso aí que nós temos. Agora, o que interessa para a gente? Vamos lembrar da pergunta. Sendo assim, é correto afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera o conjunto que tem menor número de elementos. Ou seja, eu quero saber quem tem mais e qual tem menos. Lembra que os conjuntos são os conjuntos 1, 2 e 3. Tá? Então vamos lá, vamos ver quanto que tem cada um dos conjuntos. Então vamos fazer aqui, ó. O conjunto 1, ele tem 12, mais 6, 18, mais 7, 25. Então o 1 tem 25. Tá? O conjunto 2, ele tem 11, mais 6, mais 5. Tá? 11 mais 11, 22. Tá? Agora, o conjunto 3, ele tem 14, mais 7, 21, mais 5, 26. Tá? Então, eu quero saber o maior, que tem mais elementos, e o que tem menos elementos. Ó, já descobri, então. Eu quero o conjunto 3, que é o maior, que tem 26 elementos, né, que tem maior número de elementos, e o 2, que é o que tem o menor número de elementos, que tem 22. Tá? Então, nós vamos lá querer saber a diferença, em quanto que ele supera, né? O conjunto que tem mais elementos, quantos elementos ele tem? 26, tá? É o conjunto 3, tá? Ele supera o conjunto com o menor número de elementos. O conjunto tem o menor número de elementos, deixa eu voltar aqui para confirmar, é o conjunto 2, 22. Então, o conjunto 2 que tem o menor número de elementos, 22. Logo, nós vamos ter 4 elementos de diferença, né? O conjunto 3 supera o conjunto 2 em 4 elementos, né? Então, letra C é o gabarito aí da nossa questão 96, né? Então, questão 96, letra C. Chegamos então na questão 97, né? Aquela questão que vai trazer pessoas, né? Nesse caso aqui são professores, né? Tem as disciplinas que eles lecionam e aí tem as cidades que eles atuam. Então, o primeiro passo que nós vamos ter que dar é colocar cada pessoa com cada disciplina que leciona e em cada cidade que atua, tá? Identificar e relacionar eles ali, para depois a gente conseguir marcar a alternativa correta. Fala assim, ó, Mara, Roberta, Sônia e Tadeu são professores de disciplinas diferentes. As disciplinas são física, matemática, biologia e química, não necessariamente nessa ordem. Cada um deles leciona em cidades diferentes, ó, Campinas, Bauru, Santos e São Paulo, não necessariamente nessa ordem, tá? Sobre eles há as seguintes informações. 1. A pessoa que leciona matemática, que não é o Roberto, leciona em Campinas e Mara leciona em Santos. 2. Sônia, que leciona em Bauru, não dá aulas de física e é amiga de quem leciona biologia em Santos, tá? A afirmação cujo valor lógico é verdadeiro é. Então, olha só, primeiro nós vamos ter que colocar as informações em ordem, né? Ver que cada um deles, qual é a disciplina que cada um atua e qual cidade cada um deles atua, tá? Para depois que a gente organizar essas informações, a gente vir aqui para as alternativas, né? E tanto na prova de ontem quanto na prova de maio, você vai ter que fazer a análise das afirmações, né? Aqui você vai ter uma proposição composta, né? Ver os conectivos envolvidos para você ver se as proposições simples são verdadeiras ou falsas e aí chegar em qual delas vai ter o valor lógico verdadeiro, tá? Então já vou abrir aqui
uma lousa branca para a gente escrever essas informações que nós vamos precisar, tá? Então eu vou colocar aqui, primeiro eu vou trazer as informações, tá? Então eu costumo colocar elas aqui. Lembra que ele falou não necessariamente nessa ordem, então eu vou copiar lá sem ficar preocupado com a ordem. Depois nós vamos lendo, né? E aí a gente vai organizando, tá? Então vamos colocar aqui, nós vamos ter pessoas, tá? Pode ser professores também, se você quiser. Nós vamos ter as disciplinas, né? Para a gente observar. Então, disciplinas. E nós vamos ter também cidades, tá? São essas três classes aí que foram citadas no problema que nós vamos ter que ficar ligado. Então vamos lá, vamos buscar essas informações. Bom, nós temos quem são as pessoas, ó, a Mara, Roberto, Sônia e Tadeu. Vou trazer para cá então isso. Então nós temos a Mara, Roberto, Sônia e Tadeu, tá? Disciplinas, quais são as disciplinas? Nós temos física, matemática, biologia e química. Então vamos trazer para cá, ó. Então nós temos física, matemática, biologia e química, tá? E nós temos as cidades, né? Campinas, Bauru, Santos e São Paulo. Então vamos lá, vamos colocar aqui agora, Campinas, Bauru, Santos e São Paulo, tá? Essas são as 4 cidades, as 4 disciplinas, as 4 pessoas. Agora, vamos aqui separar para a gente fazer a nossa resposta, né? Vamos deixar aqui separado, tá? E aqui nós vamos colocar a resposta, tá? A resposta vai ser agora. Agora, primeiro passo é fazer a leitura lá das afirmações 1 e 2 sobre essas pessoas, as disciplinas e as cidades que elas atuam, né? Para a gente, organizando isso, depois voltar nas afirmativas para ver qual delas é a verdadeira, tá? Então, vamos lá, vamos ver. Ó, a pessoa que leciona matemática, não falou quem é, tá? Falou a pessoa, mas não é o Roberto, então eu não posso colocar o Roberto ali. Leciona em Campinas, então eu já posso colocar o seguinte, a pessoa que leciona matemática. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, primeira pessoa mencionada é de matemática, não sei quem é, sei que não é o Roberto, tá? Mas não sei quem é. E ela, desculpa, né? Só lembrar lá, matemática leciona em Campinas. Então, nós vamos colocar aqui Campinas para ela, tá? Então, Campinas. Essa pessoa, ainda não vou colocar quem é, sei que não pode ser o Roberto, né? Leciona matemática em Campinas. Voltando lá, nós temos, ó, e Mara leciona em Santos. Então, Mara, tá? Leciona em Santos. Então, eu posso colocar aqui a cidade de Santos. Quem vai estar lá é a Mara. Então, a Mara vai aparecer aqui. Tá certo? Então, já sei que a Mara não leciona matemática, tá? Porque ela leciona em Santos e quem leciona matemática leciona em Campinas. Então, a Mara está numa linha de baixo aqui, nesse caso. Tá bom? Vamos lá, voltando. Agora, Sônia, que leciona em Bauru. Ah, então, vou ter que colocar a terceira cidade citada aqui, Bauru, tá? Bauru, a Sônia leciona em Bauru, então já posso colocar aqui Sônia, tá? Opa, vou colocar a cor certa, colocando de azul, né? Então aqui vai ficar a Sônia. Então repara que a Sônia, né, por estar em Bauru, ela não, já não é a Mara, né, obviamente, e ela também não pode ser quem leciona matemática, porque quem leciona matemática está em Campinas. Então, já vou começando a melhorar aqui o quebra-cabeça, tá? E aí, continuando, ó, ela não dá aula de física, né, então lembra, ó, a Sônia, né, lá em Bauru, não dá aula de física. E ela é amiga de quem leciona biologia em Santos. Opa! Peraí, então quem leciona biologia em Santos? Peraí, opa, quem leciona biologia em Santos? Em Santos eu já sei que é a Mara. Então eu já acabei de descobrir, né, que a Sônia, por ser amigo de quem leciona biologia em Santos eu sei que é a Mara. Então aqui eu já sei que a matéria, né, que eu vou colocar para a Mara é biologia, tá? Então a Mara é a pessoa que leciona biologia em Santos, ela que é a amiga da Sônia. Tá? E aí, automaticamente, eu já sei também qual é a disciplina da Sônia, porque, volta lá, uma coisa importante, a Sônia, ela leciona em Bauru e ela não dá aula de física, tá? Então, a Sônia, eu já sei que ela não dá aula de física. Porém, também não pode dar aula de biologia, porque é a amiga dela, né, a Mara, que lá em Santos leciona biologia, e também ela não pode se dar aula de matemática, porque quem dá aula de matemática leciona lá em Campinas, e a Sônia é lá em Bauru, tá? Então, não pode ser matemática, não pode ser biologia, não pode ser física, né? Sobrou para ela, então, química. Então, a Sônia, ela leciona química lá em Bauru, tá certo? Então, você vai vendo que você vai colocando aí as informações e vai tudo se encaixando, tá? E aí, aquela primeira informação que eu tinha lá, ó, a pessoa que leciona matemática não é o Roberto. Então, vamos lá. Aqui,
nesse espacinho, eu não posso pôr o Roberto na primeira linha, porque acabou de dizer que a pessoa que leciona matemática não é o Roberto. Mas também não pode ser a Mara, porque a Mara eu sei que é de biologia. E também não pode ser a Sônia, porque a Sônia a gente já viu que é de química. Logo, né? E porque a Sônia também está em Bauru, esse aqui está em Campinas. Logo, se não pode ser o Roberto, não pode ser a Mara, não pode ser a Sônia, só pode ser o Tadeu, tá? Então o Tadeu é o de matemática em Campinas, a Mara é de biologia em Santos e a Sônia é a de química em Bauru. Bom, sobrou as informações para o Roberto, né? Então nós vamos colocar aqui que o Roberto, por exclusão, né? Ele tem que ser o professor de física, que é o que sobrou, tá? E ele tem que morar em São Paulo. Então esse cara aqui é o cara que mora em São Paulo, tá? Então repara que o primeiro passo é fazer isso, é você colocar essas informações organizadas. Então agora a gente sabe cada um deles, qual disciplina dá e em cada cidade que cada um mora, tá? A primeira parte do seu problema acabou, agora você tem que voltar nas afirmações, vamos voltar aqui, e aí nós vamos ter que ler a proposição que está aí, que foi dada, né, e ver qual delas vai ter o valor lógico verdadeiro. Então nós estamos interessados no valor lógico verdadeiro, tá? Então qual dessas proposições compostas aí vai ser verdadeira? Vamos lá, vamos analisar uma por uma, tá? Então na letra A nós temos assim, se Tadeu é professor de matemática, então Mara é professora de química, tá? Repara que aqui a gente tem um C... Então, tá? Então a gente tem uma condicional. Vamos olhar as duas partes da condicional. Lembrando que a condicional só é falsa, tá? Só tem uma possibilidade para ela ser falsa. Verdadeiro na primeira parte, falso na segunda, tá? Qualquer outra combinação que você colocar, essa condicional vai ser verdadeira, tá? Então vamos lá. Então a primeira parte, Tadeu é professor de matemática. Vamos ver? Tadeu, na primeira linha, professor de matemática lá em Campinas. Então isso aqui é verdade. Tadeu é professor de matemática? Sim, verdadeiro, tá? Então, Mara é professora de química. Vamos lá. Mara é professora de química? Não. Na segunda linha você vê que Mara é professora de biologia. Então isso daqui ficou falso. Mara é professora de química? Falso. Tá? E aí você percebe que você tem um único caso que a gente não poderia ter, né? Que é a primeira parte da condicional verdadeira, a segunda parte falsa. Ou seja, essa condicional como um todo, ela é falsa. Tá? Então a letra A você não marca em hipótese alguma, já exclui ela aí. Tá? Vamos agora para a letra B. Na letra B nós temos Tadeu leciona em São Paulo ou quem leciona em Bauru leciona química. Ó, repara que aqui você tem um ou, isso aqui é a adjunção, tá? Na adjunção nós também vamos ter que analisar as proposições, lembrando que na adjunção, pelo menos um deles sendo verdadeiro, o resultado já é verdadeiro, tá? Então na adjunção, né, no ou, você só tem falso se todos forem falsos, tá? Então basta que um deles seja verdadeiro, o resultado final já é verdadeiro. Então ele fala assim, Tadeu leciona em São Paulo. Vamos ver isso? Tadeu leciona em São Paulo? Não, né? Tadeu leciona em Campinas. Tadeu de matemática em Campinas. Então vamos colocar isso aqui como falso. Tadeu leciona em São Paulo é falso. Essa primeira parte, falso aqui. E agora a segunda parte. Quem leciona em Bauru, leciona química. Vamos dar uma olhada? Então quem leciona em Bauru? Em Bauru quem leciona é a Sônia. E falou que leciona química. E a Sônia realmente leciona química, lá na terceira linha, né, da nossa organizaçãozinha final. Então, a Sônia, química em Bauru. Aí ele fala, quem leciona em Bauru leciona química? Sim, verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, tá? Quem leciona em Bauru leciona química, no caso, a Sônia. E aí você tem um ou, né, uma disjunção, em que uma das partes ali, uma proposição que compõe esse ou, ela é verdadeira. Logo, o resultado dessa proposição como um todo, ela é verdadeira, já é o gabarito da nossa questão aqui, a letra B, tá? Vou passar por todas elas para a gente analisar, para que serve de aprendizado e para você lembrar também dos outros conectivos. Bom, vamos lá, letra C. Roberto leciona em São Paulo e Mara não leciona em Santos. Aqui, fica atento que você tem o E como conectivo, né? A conjunção. Aí a conjunção muda um pouquinho em relação à disjunção. Lembra que na disjunção, no ou, bastava um verdadeiro para você ter o resultado final verdadeiro, né? Só quando os dois são falsos que o resultado é falso. Isso na disjunção, no ou. Agora, vem aqui no e, na conjunção, basta que um deles seja falso para o resultado já ser falso. O e só tem resultado verdadeiro em uma única possibilidade, tudo sendo verdadeiro, tá? Se dentro do E, todas as proposições que compõem o E, elas são verdadeiras, o resultado final do E é verdadeiro. Caso contrário, pelo menos uma delas sendo falsa, já vai dar falso, tá? Então, nesse caso aqui, vamos analisar, ó, Roberto leciona em São Paulo. Vamos voltar? Roberto leciona em São Paulo? Sim, Roberto é o cara de física que dá aulas em São Paulo. Então, realmente, isso aqui é verdade. Roberto leciona em São Paulo, verdadeiro.
E Mara não leciona em Santos. Vamos dar uma olhada? Mara leciona biologia em Santos. E aí ele falou que Mara não leciona em Santos. Bom, ela leciona em Santos, então isso aqui ficou falso. Tá? Então, mesmo que você tenha a primeira parte verdadeira, você tem a segunda parte, né, do nosso E aqui sendo falsa. Então, como um todo isso, essa proposição vai ser considerada falsa. Então, a gente não pode marcar também a letra C por causa disso. Tá? Já na letra D, você tem a disjunção exclusiva. Você tem o ou. Tá? Então, ou o professor de física leciona em São Paulo, ou Sônia é professora de química. A disjunção exclusiva é um pouquinho diferente do ou, tá? Da disjunção. O ou é aquele ou, mas não ambos, tá? Então lembra, qual que é a diferença? A diferença é que você vai ter verdadeiro somente se você tiver sinais lógicos diferentes, né? Então um deles verdadeiro, o outro falso, ou vice-versa, tá? Então você não tem como ter os dois verdadeiros, não serve mais, porque você quer o ou, mas não ambos, tá? Não quer os dois ao mesmo tempo. Então, se os dois forem falsos ou se os dois forem verdadeiros, você tem o resultado falso, tá? Agora, se forem diferentes, né, um verdadeiro, um falso, o outro, ou o falso e o outro verdadeiro, aí a gente tem um caso de verdadeiro, tá? Então, vamos lá. O professor de física leciona em São Paulo. Vamos lá ver quem é o professor de física. O Roberto leciona em São Paulo. Verdadeiro, tá? O professor de física leciona em São Paulo. É verdadeiro. Sônia é professora de química. Volta lá. Sônia, de química, realmente, em Bauru, né? Então, Sônia é professora de química. É verdade. E aí você tem o problema do ou, mas não ambos. Se as duas são verdades, as duas deram verdadeiro, isso aqui como um todo vai ter um resultado falso, tá? Então, nesse caso, a letra D também fica eliminada. E por último, a letra E, né? Vamos ver por que ela não serve. Nós temos Roberto não é professor de física, ou quem leciona biologia o faz em Bauru. E aí nós temos aqui, ó, o ou, né? De novo, uma disjunção. Tá? Então vamos ver e analisar aqui essa disjunção aqui. Ó. Roberto não é professor de física. Tá? Roberto não é professor de física? Não, ele é sim, então isso aqui é falso. Tá? Roberto não é professor de física? Falso, ele é o professor de física. Tá? Quem leciona em biologia o faz em Bauru. Vamos ver? Biologia, quem leciona biologia é a Mara, na segunda linha. Tá? E ela faz isso em Santos. Tá? E ele está falando que quem leciona biologia o faz em Bauru. Não, não é verdade. Quem leciona biologia é a Mara em Santos. Então isso aqui também está falso, tá? E aí você tem, na disjunção, os dois sendo falsos, o resultado vai ser falso, tá? Você precisava ter pelo menos um verdadeiro para isso aqui ser verdadeiro. Então, a letra E fica também eliminada. Então, nesse caso, fechamos, né, a questão 97, ela realmente tem o gabarito, a letra B. Questão 98 fala assim para a gente, ó, a negação lógica da afirmação. Todos os amigos são leais ou não adianta acreditar nas pessoas. Está contida na seguinte alternativa. Então fica atento que aqui ele vai querer cobrar de você a negação, tá? Negação. Aí você tem uma negação, né, de uma proposição que a gente já percebe que ela é uma proposição composta, ó. Dá uma olhada que ela tem um conectivo. Olha o conectivo aqui, ó, o ou, tá? Então todos os amigos são leais, é uma proposição simples, ou não adianta acreditar nas pessoas, outra proposição simples. Tá? E aí tem uma outra dificuldade aqui, né, que a gente vai olhar, que na primeira proposição nós temos todos os amigos são leais, nós temos aí um quantificador universal todo. Tá? E aí quando você vai fazer negação de quantificador universal, você vai precisar do quantificador existencial. Tá? Aí a gente vai pensar, bom, a negação, né, quando eu quero fazer a negação que envolve o todo, eu vou usar um quantificador existencial, o existe, o pelo menos um, o algum, tá? Então a gente vai acabar usando um quantificador existencial nesse caso, tá? Então vamos lá, a primeira sentença, vamos separá-las aqui, ó. Vamos dizer que todos amigos são leais, vai ser a nossa sentença P, tá? E aí nós vamos chamar aqui de sentença Q, não adianta acreditar nas pessoas, isso aqui vai ser a nossa sentença Q, tá? Então vamos lá, nós queremos fazer a negação dessa afirmação, tá? Essa afirmação eu posso escrevê-la assim, ó, vamos escrevê-la como sendo P ou Q, tá? É isso que eu tenho aí. Então, nesse caso, todos os amigos são leais, P. Ou não adianta acreditar nas pessoas, Q. Então, P ou Q, é isso que nós temos. Só que o exercício pediu para a gente fazer a negação dessa sentença, tá? Aí já vamos usar a negação do ou, né? As leis de De Morgan, a gente vai precisar. Quando você faz a negação do ou, você acaba levando para o e, tá? Então você nega as duas e troca o conectivo pelo ou. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é nego a sentença P, nego a sentença Q, só que agora eu troco o o, troco aqui
o ou pelo e, tá? Então aqui vai ser e. Então a minha sentença vai ser a negação da P e a negação da Q, tá certo? E aí toma cuidado que a negação da P, quando a gente for fazer a negação dessa sentença aqui, nós vamos ter aqui, ó, o que eu falei? O quantificador, deixa eu colocar aqui, ó, o quantificador, tá? Universal. O todo, tá bom? E aí, quando você tem quantificador universal na parada, se você quiser negar isso, você vai precisar do quantificador existencial, tá? Então, quando a gente vai negar todos os amigos são leais, eu não posso usar um outro quantificador universal também não, tipo nenhum, tá? Então, todos os amigos são leais, eu troco por nenhum amigo é leal. Bom, já ficou errado, tá? Já vê lá na letra D tem isso, ó, nenhum amigo é leal. Já pode esquecer porque ele usou aqui, ó, o nenhum, tá? Que também é universal. Eu vou precisar de um quantificador existencial nesse caso, tá? E aí eu vou precisar do E também, tá certo? Né? Que eu já percebi aqui que vai ser a negação do P e a negação do Q. E repara que na letra A tá bonitinho, ó, você tem E aqui, tá? Conectando, né? A primeira parte ele fala há algum, ó, há, né? O verbo haver no sentido de existir, ou seja, existe amigo que não é leal, tá show de bola, perfeito. Ele trocou pelo quantificador existencial, usou o há algum no sentido de existe, né? Amigo que não é leal. Então ele trocou também a ideia da frase, tá? Se todos os amigos são leais, quando você vai negar isso, você troca o universal pelo existencial e muda, né? Inverte a ideia da frase. A ideia da frase era amigos são leais. Você vai colocar existe amigo que não é leal. Perfeito, tá? Essa primeira parte tá show de bola. E agora ele tem que fazer a negação da Q. A Q não adianta acreditar nas pessoas. Nega isso. Adianta acreditar nas pessoas. Letra A ficou corretíssima, é o gabarito dessa questão aqui, porque ela traz a negação correta, né, perfeita dessa afirmação que foi dada, tá certo? Aí você vai perceber que as outras todas têm algum problema, né? Então fala assim, ó, na letra B, adianta acreditar nas pessoas ou há algum amigo que é legal? Só de você ver o conectivo aqui, ó, ele está fazendo a negação de uma afirmação que tem ou, né? E você sabe pelas leis de De Morgan, quando você nega o ou, você acaba criando um E. Então aqui só de você olhar o ou, você já podia matar, né? Você fala, não pode ser a letra B, cara. Não dá, porque ele colocou como um ou, né? Mesmo que ele tenha feito as negações certinhas, não ia dar certo, tá? E aí ele troca até a ordem não faz tanta diferença aqui, né? Porque ele fala, adianta acreditar nas pessoas, ou seja, ele negou aqui. E aí há algum amigo que é legal, tá? Então ficou bacana, só que ele usou o ou não tem como ser equivalente nesse caso, tá? Aí ele traz agora na letra C uma condicional, tá? Então a negação de um ou virou uma condicional. Se adianta acreditar nas pessoas, então todos os amigos são leais, também não tem sentido você marcar. E lá embaixo ele traz uma outra condicional também. Se todos os amigos são leais, então adianta acreditar nas pessoas. Não, né? Se você estava muito bem preparado mesmo para a prova, você já deveria estar cansado de saber aí que a negação do ou é o E e a negação do E é o ou, né? Então, nesse caso, ele trouxe um ou, a negação vai ser um E. E aí tinha um detalhe a mais, né? Que era perceber isso aí, que uma das sentenças que você tinha que negar, ela tinha um quantificador universal, então você precisaria usar um quantificador existencial, tá? Então, gabarito da questão 98 é realmente a letra A. Questão 99, olha o que diz. Para descobrir se André é ou não arquiteto, se Célia é ou não cineasta, se Daniel é ou não dançarino, se Elisa é ou não escultora, se Luísa é ou não literata, se Paulo é ou não pintor, afirmou-se o que se segue. 1. Se André é arquiteto, então Célia não é cineasta. 2. Se Daniel não é dançarino, então Elisa é escultora. 3. Se Luísa é literata, então Célia é cineasta e Elisa é escultora. 4. Se André não é arquiteto e Daniel é dançarino, então Paulo é pintor. 5. Célia não é cineasta ou Elisa é escultora. Em relação às afirmações anteriores, as afirmações 3 e 5 são falsas e as demais afirmações são verdadeiras. Dessa forma, a afirmação com valor lógico verdadeiro é. Vamos lá? Então, fica atento, porque você tem 5 afirmações aí, e ele já te falou, vamos ficar ligado nisso aqui, ó, que ele já te falou que as afirmações 3 e 5 são falsas. Tá? Deixa eu colocar da mesma cor, né? Vou destacar aqui. Ó, a 3 e a 5 são falsas. E as demais
são verdadeiras. Ou seja, já sei que essa daqui falsa e essa daqui falsa, tá? Então a 3 e a 5 são falsas. As demais, olha o que ele falou, as demais são verdadeiras. Então vamos colocar a 1, a 2 e a 4 como afirmações verdadeiras, tá? Então, baseado nisso, vamos começar a ver o que a gente pode, né, classificar em relação a essas pessoas, né? A gente vai ter que descobrir se o André é ou não arquiteto, se a Célia é ou não cineasta, enfim, cada um deles aí. Então, vamos começar. Olha, é muito bom você começar, por exemplo, lá na 5, né, nós temos Célia não é cineasta ou Elisa é escultora. Por que eu vou começar nela? Dá uma olhada que ela tem um ou, tá? Então, o conectivo ali é a disjunção, tá? E na disjunção, se a disjunção deu falsa, só tem uma possibilidade. Só tem um caso em que você tem disjunção falsa, tá? Disjunção falsa te diz o seguinte, olha, as duas proposições ali dentro são falsas, tá? Então, eu já sei, Célia não é cineasta, isso tem que ser falso, tá? Elisa é escultora, isso tem que ser falso, tá? Se qualquer uma dessas duas não forem falsas, aí você não teria essa proposição, essa afirmação aqui, essa disjunção, como um resultado falso. Então, o fato da afirmação 5 ser falsa já me garante essas duas coisas. Célia não é cineasta, isso é falso. Elisa é escultora, isso também é falso. Tá? Agora, subindo lá para 3, nós temos que ela também é uma sentença, é uma afirmação falsa. Tá? E aí, nós temos, nesse caso agora, uma condicional. Ó, se é então. Quando você tem condicional, também é bom ela ser falsa, porque só tem um caso possível, né? Se essa condicional é falsa, quer dizer automaticamente que a primeira parte, né, Luísa é literata, é verdadeiro, tá? Então aqui você tem certeza, Luísa é literata? É verdadeiro, tá? Tem que ser verdadeiro, porque se deu verdadeiro, se deu falso a condicional como um todo, é porque esse primeiro pedaço é verdadeiro e o segundo tem que ser falso, tá? Então agora, Célia é cineasta e Elisa é escultora, isso é falso, tá? Agora, aqui você tem um E ligando, né, esses dois casos, ó. Então, aqui dentro você vai ter o E, tá? Então, para o E ser falso, as duas ao mesmo tempo precisam ser falsas, tá? Ou melhor, desculpa, aí não. Para o E ser falso, basta que uma das duas sejam falsas, tá? Só que Elisa é escultora, lá da 5 você já sabe, Elisa é escultora é falso, tá? Agora, Célia é cineasta, poderia ser verdadeiro ou poderia ser falso, porque, lembra, o E como um todo vai ter que ser falso, tá? Então, essa sentença inteirinha aqui, ó, se você pensar nela como um todo, ela vai ser falsa, tá? E para ela ser falsa, deixa eu melhorar esse falso aqui que não ficou legal. E para ela ser considerada falsa, essa daqui, tá? Bastava uma delas ser falsa, que já é essa aqui, Elisa é escultora, tá? Então, Célia é cineasta, poderia ser verdadeiro ou falso, mas você já tem essa informação na 5. Na 5 falou que Célia não é cineasta como falso. Se você falar que Célia não é cineasta é falso, né? A negação disso, Célia é cineasta, é verdadeiro. Então aqui nós temos Célia é cineasta verdadeiro, tá? E aí como tem um E, né? Uma delas é verdade, a outra é falsa, então você tem um resultado final como falso, tá bom? Então tá aí. Então nesse primeiro caso já conseguimos matar essas informações. Agora a gente vai procurar onde a gente tem essas informações que a gente já conhece. A gente já sabe sobre a Célia, a gente já sabe sobre a Elisa, né? A gente já sabe sobre a Luísa. Então onde aparecer sobre elas aí para cima, né? Nas outras afirmações, nós podemos já utilizar essas informações, tá? Então vamos voltar lá na 1, ó. Na 1 diz assim, se André é arquiteto, então Célia não é cineasta, tá? Célia não é cineasta, tá lá na 5, tá? Você acabou de ver lá na 5 que Célia não é cineasta, é falso. Então, nesse caso, se André é arquiteto, então Célia não é cineasta. Célia não é cineasta, é falso, lá da questão, lá da afirmação 5, tá? E aí, como essa afirmação 1, ela deu um resultado verdadeiro, né? Como a 1 tem que ser verdadeira, uma condicional para dar verdadeira com a segunda parte falsa, a primeira não pode ser verdadeira. Porque se eu falar que André arquiteto é verdade, aí a condicional como um todo seria verdadeiro indo em falso. Aí o resultado seria falso. E não foi o que aconteceu, né? Ele falou que essa afirmação é verdadeira. Então aqui não tem outra possibilidade para André arquiteto que não seja ser falso. Então André arquiteto é falso, tá? Tem que ser falso, porque senão essa condicional ela seria falsa e ela deu verdadeira, tá? 2, vamos lá, algo parecido, ó. Se Daniel não é dançarino, então Elisa é escultora. E aí, Elisa é escultora, lá na 5 você tem que é falsa, na 3 a gente chegou na conclusão que também é falsa, tá? Então aqui nós já sabemos, né, que Elisa é escultora é falsa, essa parte aqui é falsa.
E aí, mesmo argumento, né? Você tem uma condicional em que a segunda parte é falsa, né? A primeira parte, se for verdadeira, a condicional como um todo fica falsa. Tá? Agora, se a primeira parte for falsa, aí a condicional como um todo é verdadeira. Nesse caso, como a afirmação 2 também é verdadeira, tá? Ele falou que as demais, né, tirando a 3 e a 5, são verdadeiras. Nesse caso, por ser verdadeira, a primeira parte, Daniel não é dançarino, tem que ser falsa. Tá? Daniel não é dançarino, falso. Tá certo? Se não for falso, nós teríamos que essa condicional seria falsa e a gente sabe que ela é verdadeira. Bom, já sabemos praticamente tudo, né? Vamos agora na 4, a última afirmação que a gente não olhou. Então ele fala assim, se André não é arquiteto e Daniel é dançarino. Vamos lá, André é arquiteto, tá? Lá na 1, André é arquiteto é falso. E aqui eu tenho, na 4, eu tenho André não é arquiteto, é a negação, tá? Se André é arquiteto é falso, a negação disso é verdadeiro. Então, André não é arquiteto aqui vai ser verdadeiro, tá? Se André não é arquiteto, verdadeiro. E, aí ele está ligando aqui com o E, ó o E, tá? Então, dentro do C, então, ó, eu tenho C, então, a primeira parte, ele tem uma proposição composta. Então, dentro do C, então, o primeiro pedaço, ele é composto. É André não é arquiteto e Daniel é dançarino, tá? Então, no primeiro eu vou ter que ver essas duas aqui. O E lembra, para ser verdadeiro, o E, as duas têm que ser verdadeiras, tá certo? Então, aqui nesse caso, o André não é arquiteto, a gente já viu que é verdade. Agora, Daniel é dançarino. Você tem essa informação na questão, na afirmação 2. Daniel não é dançarino, é falso, tá? Então, a negação disso é verdade, tá certo? Então, nesse caso, Daniel é dançarino, que é a negação de Daniel não é dançarino, vai ser verdadeiro, tá bom? Então, a primeira parte como um todo dessa condicional 4, ela é verdadeira, tá? Verdadeiro e verdadeiro, resultado, verdadeiro. Então, Paulo é pintor, tá certo? Bom, Paulo é pintor não pode ser falso, porque se a primeira parte como um todo deu verdadeiro e a segunda parte dá falso, a condicional fica falsa, tá? Então, verdadeiro indo em falso é falso, tá? Como a condicional, né, nesse caso, a afirmação 4, ela é verdadeira, Paulo é pintor precisa ser verdadeiro. Tá? E aí perceba que você agora já sabe praticamente tudo sobre todas essas pessoas aí e as suas possíveis profissões, tá? Então vamos ver agora, o que ele quer da gente? Dessa forma, né, a afirmação com valor lógico verdadeiro, então ó, você vai querer a afirmação que tem valor lógico verdadeiro, tá? Vamos ver então. Vamos analisar agora, porque a gente tem proposições compostas aí em cada alternativa, né? Então, de novo, nós vamos ter que ver as proposições simples, ver como é que a gente classifica cada uma delas, olhar o conectivo que está conectando aí, né? Para depois a gente ver como é que é a classificação final delas aí. Então, no primeiro caso, né? A, Paulo não é pintor. Vamos lá, a gente sabe aqui da afirmação 4 que Paulo é pintor, é verdadeiro. Quando eu faço a negação dessa afirmação, Paulo não é pintor, isso eu sei que tem que ser falso. Tá? E aí, Daniel não é dançarino. Bom, lá na afirmação 2, lá no item 2, a gente já tem que Daniel não é dançarino, classificado como falso. Então, Daniel não é dançarino também é falso. Tá? E aí, qual que é o conectivo que ele usou? Ou, disjunção, né? Na disjunção, se os dois são falsos, o resultado da sentença como um todo é falsa. Como eu quero a afirmação com valor lógico verdadeiro, a letra A não posso marcar, fica impossibilitada aí, tá? Bom, vamos para B. Na B fala assim, se Luísa é literata, tá? Luísa é literata, lá na afirmação 3, a gente tem que isso é verdadeiro, tá? Na afirmação 3, começa com Luísa literata, tá? Que é verdadeiro. Então, aqui a primeira parte, verdade, tá? Se Luísa é literata. Então, André é arquiteto, tá? Vai lá na afirmação 1. No comecinho tem André é arquiteto? Falso. Então, André é arquiteto? É falso. Tá? E aí ele fez uma condicional, né, se, então, em que a primeira parte verdadeira, a segunda parte falsa. Verdadeiro implicando em falso. Opa, isso aí é o único caso em que nós temos a condicional falsa. Então, a letra B também não é a resposta que você está procurando, já elimina ela. Vamos para a letra C agora, ó. Luísa não é literata e Paulo é pintor, tá? Luísa não é literata. Bom, a gente sabe que a Luísa é literata na afirmação 3, classificada como verdadeiro, tá? Se é verdadeiro que a Luísa é literata, então dizer que a Luísa não é literata é uma afirmação falsa, tá? Então isso aqui é falso, tá? Aí você nem precisava olhar a outra, porque o que você tem aqui, ó? Você tem o E,
tá? Como conectivo. Se o conectivo é o E, uma delas sendo falsa, automaticamente esse vai dar falso, tá? O E só dá verdadeiro quando todas são verdadeiras, tá? Mas aí você tem Paulo é pintor? Paulo é pintor é verdade. Paulo é pintor é verdade, está lá na afirmação 4, tá? Então, mas mesmo que você tenha uma delas verdadeira, como tem uma falsa, no E você tem uma sentença como um todo falsa, tá? Então, a letra C também não é a resposta que você está procurando, já elimina ela daí, tá? Agora, vamos na letra D. Se Paulo não é pintor, então André é arquiteto? Bom, vamos ver. Paulo é pintor, lá na 4 a gente viu que é verdade. Paulo é pintor? Verdadeiro, tá? Então, Paulo não é pintor é uma afirmação falsa, tá? E aí você está usando o conectivo C, então, tá? Na condicional C, então, se a primeira parte é falsa, não importa o que vai acontecer na segunda parte, tá? Falso, falso ou falso, verdadeiro, na condicional é verdadeiro, tá? Então, o único problema da condicional é quando a primeira parte é verdadeira, a segunda parte é falsa, aí dá falso, tá? Agora, se a primeira é falsa, não importa o que vai acontecer com a segunda parte, tá? Embora a segunda parte você saiba que seja falso também, ó. André é arquiteto? Falso. Tá certo? Então, se tem falso e nem falso, resultado da condicional como um todo é verdadeiro. Então, a letra D é o gabarito da questão, é a resposta que você estava procurando, tá? Só para a gente matar aí, então vamos fazer aí, ó. Daniel não é dançarino. Lá na afirmação 2 você sabe. Daniel é dançarino? Não é dançarino. Falso. Tá? Então, a gente marcou na 2, Daniel não é dançarino como falso. Luísa é literata? Luísa é literata é verdadeiro. Tá? Lá na 3 você marcou Luísa é literata verdadeiro. E aí você tem o E como conectivo aqui, né? E o E, basta que um seja falso para que você tenha um resultado falso, né? Você precisa de todos verdadeiros para ser verdadeiro. Logo, você vai classificar essa daqui como falsa também. E a letra E também não pode ser a sua resposta. Assim, o gabarito da questão 99 é realmente a letra D de dado. Bom, finalmente então chegamos aí na última questão, né? Questão 100. Vamos finalizar então a correção da prova de raciocínio lógico. O que diz a questão 100? Ó, a seguir estão 5 pares de afirmações. Analise cada um desses pares de afirmações sobre os seguintes aspectos: se formam um par de afirmações equivalentes ou se formam um par de afirmações que são negações lógicas entre si. Se o par em questão for de duas afirmações equivalentes, considere isso um sim. Se o par em questão for de afirmações que se comportam como negações lógicas entre si, considere isso um sim. Se o par em questão não for uma coisa e nem outra, considere isso um não, tá? Então vamos ver. 1. Se os gatos têm 4 patas, então os gatos são quadrúpedes. Se os gatos não são quadrúpedes, então os gatos não têm 4 patas. 2. O cão é amigo fiel e o cão não abandona seu dono. O cão não é amigo fiel e o cão abandona seu dono. 3. Se o chão está molhado, então é perigoso andar por ele. O chão não está molhado ou é perigoso andar por ele. 4. Karina chegou cedo e foi embora tarde. Karina não chegou cedo ou não foi embora tarde. 5. Thomas é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil ao jogar basquete. Ao verificar os 5 pares de afirmações, a quantidade de considerações com o sim é igual a. Vamos lá. Repara aqui, né? Quando eu li a primeira vez essa questão, né, eu já falei assim, bom, então se é para considerar equivalente sim, vai querer que a gente marque como não quando for negações lógicas. Não é isso, né? Então repara, ó, ele diz assim, quando você analisar essas duas afirmações aí, né, então cada uma dessas 5 tem pares, né, tem 2 afirmações. Quando a gente observar que é uma equivalência, a gente marca sim. Se a gente observar que é uma negação, também marca sim. Tá? E quando a gente não perceber que não se trata de equivalência e não se trata também de negação, aí a gente marca não. Tá? Então a gente vai marcar sim ou em caso de equivalência ou em caso de negação dessas duas sentenças. Tá? Então vamos analisar uma por uma com calma para a gente ver isso aí. Na primeira nós temos, se gatos têm 4 patas, então os gatos são quadrúpedes. Nós estamos aqui com uma condicional. E na de baixo ele coloca uma outra condicional, só que aí ele pega a segunda parte, né, os gatos são quadrúpedes, e nega ela. E ele pega a primeira parte, os gatos têm 4 patas, e nega também. Ele está usando aqui o que a gente chama de contrapositiva. Olha o que ele fez. Aqui, os gatos têm 4 patas, isso é P. Tá? Então, os gatos... Opa, vou voltar aqui. Então, os gatos são quadrúpedes, isso é Q. Tá? Olha o que ele fez. Então, se P, então Q. Ele escreveu aqui, ó, P, então Q. Na de baixo, ele fez o seguinte... Se os gatos não são quadrúpedes, tá? E aí a negação do quê?
E aí ele fez, os gatos não têm 4 patas. Isso aí seria a negação do P, tá? Negação do P. Ou seja, ele fez não que, então não P. Isso aqui é um caso clássico de equivalência, né? É a chamada contrapositiva. Então nós temos sim, nesse caso aqui nós temos equivalência. Deixa eu trocar aqui que não pegou. Nós temos aqui um caso de equivalência, tá? Então aqui você vai marcar um sonoro sim, tá? A1 nós marcamos sim, tá? Porque é uma equivalência famosíssima, inclusive. 2. O cão é amigo fiel e o cão não abandona seu dono, tá? Então, nesse caso, nós temos um E aí ligando essas sentenças. E na de baixo ele coloca o cão não é amigo fiel, ou seja, negou, tá? O cão abandona seu dono, também negou. Só que ele manteve o conectivo. Ó, vai dar problema aqui. Isso aqui, ó, você tem um E aqui e aqui você tem um E, tá? Se você olhar essas sentenças, ó, o cão é amigo fiel, isso é P. O cão não abandona o seu dono. Isso é Q, tá? O cão não é amigo fiel. Isso aqui é não P. E o cão abandona seu dono. Isso aqui é não Q, tá? Dá para eu falar que essas duas coisas são equivalentes? Ó, em teoria, equivalente, né? Se você for olhar assim formalmente, equivalente, você teria que fazer a tabela verdade para mostrar, olha, a tabela verdade delas são iguais, né? O que seria equivalente? Equivalente, elas são diferentes, elas são escritas de maneiras diferentes, né? Elas podem usar, inclusive, conectivos diferentes e tudo mais, só que, na prática, elas entregam o mesmo resultado, né? Então, são coisas equivalentes, você troca uma pela outra, não faz diferença, né? Ah, eu peguei a pizza, cortei em 2 pedaços, comi um, comi metade. Ah, não, eu cortei em 4 e comi 2, comi metade, tá? Então, um meio e 2 quartos, embora na prática sejam situações diferentes, né? O quanto você cortou e a quantidade de pedaços que você comeu fica diferente, né? Na prática, você acabou comendo metade da pizza, tá? Então, você diz que essas frações são equivalentes, você troca uma pela outra sem ter nenhum tipo de prejuízo, porque embora escritas de maneiras diferentes, elas representam a mesma quantidade, tá? Por isso que elas são chamadas de frações equivalentes. Aqui, quando você tem proposições equivalentes, quer dizer que se eu tirar uma e trocar pela outra, em termos de lógica, você vai ter os mesmos resultados acontecendo. Para as mesmas configurações, né, das sentenças, das proposições simples, né, de verdadeiro ou falso, você vai ter o mesmo resultado final, tá? Então, embora sejam diferentes, tá? Aqui nós temos P e Q em cima, não P e não Q embaixo, tá? Embora sejam diferentes, quando são equivalentes, eu troco uma pela outra e fica tudo bem, tá? E nesse caso aqui eu não tenho equivalência. Você lembra que se eu estiver escrevendo P e Q, tá? Se eu quiser falar que isso aqui, então a de baixo é a negação dessa, você tem que lembrar que a negação de P e Q, você vai lembrar de De Morgan, né? O que seria? Para ser chamado de equivalente, eu teria que fazer a negação da P, ele fez. Eu teria que fazer a negação da Q, ele fez, tá? Só que ele teria que juntar com o OU, e ele juntou com um E. Então aqui eu não posso dizer, né, que a de cima e a de baixo, uma é a negação da outra, porque ele falhou na hora de usar o conectivo, tá? Então não dá para dizer que as duas são equivalentes, tá? Se você fizer a tabela verdade, você vai ver que não, tá certo? Você tem P e aí embaixo você tem não P e não Q, tá? Então quando as duas são verdadeiras, por exemplo, lá em cima, as duas de baixo são falsas, aí você vai ter claramente resultados diferentes, né? Então equivalente não serve. Negação também não serve, você percebe que ele falhou na hora de trocar o conectivo, então aqui eu vou marcar um sonoro não, tá? Então aqui não se trata de equivalência e não se trata de negação também, tá? Vamos lá, 3, ó. Se o chão está molhado, então é perigoso andar por ele, tá? Então se o chão está molhado, então é perigoso andar por ele. Aí na de baixo ele faz, o chão não está molhado, então ele já fez a negação da primeira parte. Ou é perigoso andar por ele, ele copiou a segunda parte, tá? Então aqui ele pegou uma condicional e na de baixo ele colocou um ou. Existe uma equivalência muito clássica entre condicional e adjunção, né? O que você faz? É o nega ou não nega, tá? Nega a primeira ou mantém a segunda, não nega a segunda, tá? Então nesse caso você vai ver que ele pegou aqui, ó, o chão está molhado, é a nossa sentença P. Então é perigoso andar por ele, é a nossa sentença Q, tá? Então o que ele fez na primeira parte aqui, ó? Ele fez P, então, Q. Existe uma equivalência, né, que é a contrapositiva que a gente viu na primeira, que é ele nega as duas e inverte, né, e vira uma outra condicional. Então ficaria se não Q, então não P. Não foi isso que ele fez. Ele partiu para a segunda equivalência também famosa, que é nega ou não nega. Nega a primeira, coloca o ou e não nega a segunda, tá? Então ele fez exatamente isso, ó.
Repare, o chão não está molhado, tá? É justamente a negação da P. É perigoso andar por ele, é justamente a Q do jeitinho que ela é, tá? E ele juntou corretamente com o ou, tá certo? Então ele fez o não P ou Q. Tá? Isso aqui é um caso clássico também de equivalência, tá? Então é uma equivalência famosa também. Então aqui nós marcamos de novo, sim. Lembra que a gente vai marcar sim quando se tratar de equivalência ou de negação uma da outra, tá? Na 4 a gente tem assim, ó, Karina chegou cedo e foi embora tarde, tá? Aí na de baixo, Karina não chegou cedo ou não foi embora tarde. Aqui, Karina chegou cedo, Karina não chegou cedo, uma negação da outra certinha, tá? Foi embora tarde, né? Karina foi embora tarde. Ou Karina não foi embora tarde, também uma negação da outra. E aqui ele tem uma coisa bacana, porque aqui ó, ele corrigiu aquele problema que nós tínhamos lá na 2, né? Aqui ele no de cima ele usou o e corretamente aqui ele usou o ou, tá? Então você vai perceber que a de cima, quando eu nego a frase de cima, acaba virando a frase de baixo, ó. Nós temos aqui, ó, Karina chegou cedo, P. Foi embora tarde, né? Karina foi embora tarde, Q. Tá? Então, nesse primeiro caso, ele escreveu P, E, Q, tá? Karina chegou cedo e foi embora tarde. Agora, já na de baixo, ele fez Karina não chegou cedo. O que é isso aqui? É a negação da P, tá? Karina não foi embora tarde. Então, não foi embora tarde é a negação da Q. E aí, ele juntou com o ou. Não P, ou, né? Aqui ou, perdão. Não P ou não Q. Caramba, isso aqui é exatamente a lei de De Morgan que a gente acabou de falar lá em cima, né? Quando você vai fazer a negação de um E, acaba virando a negação das duas juntadas com o ou. Então, nesse caso aqui, posso dizer que sim, nós estamos tratando aqui, né, de duas sentenças que são equivalentes, né? Uma é a negação da outra. Então, aqui nós temos negação, né? Então, aqui podemos dizer sim também. Tá? Nesse caso, ele consertou a cagada que ele tinha feito, né, de errado lá na 2, porque na 2 ele manteve o mesmo conectivo, aí não dava para eu falar que se eu negar de cima, vira de baixo, tá? Aqui sim, aqui eu posso falar que nós temos negação lógica, tá? Eu nego, P e Q, vira não P ou não Q, tá certo? Perfeito. Então aqui a gente manda sim também. E a 5, ele diz, né, Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. E aí ele fala, Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil ao jogar basquete. Galera, aqui nós temos equivalência, porque você troca uma pela outra, dá no mesmo. Tá? O que ele fez, né, e isso é um recurso que a gente usa muito em português, né, para não ficar repetindo, né, as frases, né, as frases proposições simples, nesse caso, se você escrever elas em separado, né, você vai escrever, Tomás é hábil ao jogar tênis. Depois você não vai falar, é hábil ao jogar basquete, né? A outra também está falando do Tomás. Tomás é hábil ao jogar basquete. Então, se eu penso só em uma ou penso só em outra, elas ficam dessa forma que está na linha de baixo. Tomás é hábil ao jogar tênis. Falei essa proposição para você. Aí eu posso falar de novo, ó. Tomás é hábil ao jogar basquete. Né? Aí você fala, bom, eu já vi essas duas proposições, eu posso escrever elas juntos com E? Pode, né? Você pode escrever assim, Tomás é hábil ao jogar tênis e Tomás é hábil ao jogar basquete. Tá? Só que aí você vai ficar repetindo muito. Na mesma frase, você está colocando Tomás, fica repetindo demais, né? Então, o que você pode falar? Tomás é hábil ao jogar tênis e ao jogar basquete. Então, fica subentendido que ele é hábil ao jogar tênis e ele também é hábil ao jogar basquete, tá? Então, nesse caso aqui, também são equivalentes. Então, sim, né? As frases, né? Esses pares aqui, eles estão fazendo a mesma coisa, tá? É uma diferença aqui de você não ficar escrevendo demasiadamente o mesmo sujeito ali toda hora, tá? Então aqui é um recurso mais em termos de português, mas se você trocar uma frase pela outra, o sentido, né, a lógica delas é a mesma. Se você fizer tabela verdade para isso aqui, vai dar o mesmo, tá? Então é só um recurso aqui que a gente faz de escrita mesmo, que mantém a equivalência, tá? Então nós temos aí, ó, A1, A3, A4 e A5, sim, né? E somente A2 que a gente marcou não. Então na questão ele fala assim, a verificar os 5 pares de afirmações, a quantidade de considerações com o sim é igual a, bom, já vimos lá, né? 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, letra B é o gabarito aqui dessa questão 100, tá? Bom, finalizamos então, né? Gostaria de agradecer por você ter ficado com a gente até aqui, né? Deixar o recado para que você continue firme, não desanime, né? Continue prestando as provas, se a sua aprovação não chegou dessa vez, continue se preparando, né? E fazendo por merecer, para ficar cada vez mais confiante e nas próximas provas que você prestar, chegar muito bem preparado, melhor preparado do que nessa, e aí tá brigando, né, pela sua vaga e a sua aprovação que logo, logo vai chegar,
tá? Vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as nossas notificações. A gente se vê na próxima. Até o próximo vídeo. Até lá.